Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Under Connect, o podcast da Under. Como o próprio nome diz, aqui é o lugar onde é o espaço para conectar pessoas, empresários, ideias e debater os principais temas relevantes no universo de infraestrutura de TI, tecnologia e negócio. Não esqueça de seguir o nosso podcast no YouTube, no Spotify e nas demais redes sociais, porque eu tenho certeza que esse conteúdo vai ajudá-lo a trazer insights para o teu negócio e também aprendizados para a vida. Aqui comigo hoje está o meu co-hosting, o Franklin Bravos. Como é que tá, Frank? Tudo bem? Fala, João. Tudo bem? Muito bem. Muito obrigado por abrir novamente esse espaço aqui para a gente. Tem sido um prazer trocar essa ideia, né? Trazer pessoas tão bacanas que têm agregado muito na nossa vida, né? Pessoal, e também muitas ideias aí para o mercado profissional, para as empresas. Então, um prazer novamente estar aqui. Vamos bater um papo hoje. Bora. E hoje nós temos um convidado muito especial, meu amigo Paulo Rita, é diretor executivo da TechIntel, uma empresa que une tecnologia, inteligência tributária e soluções financeiras para impulsionar empresas. Paulo, seja muito bem-vindo ao Under Connect, é um prazer tê-lo conosco. Com certeza vai ser um bate-papo muito enriquecedor para o nosso aprendizado aqui do nosso dia a dia. Exato. Então, quero que você se apresente para a galera, dá um oi para a galera aí para nós começar o nosso bate-papo. Bom dia para todos, né? E prazer é todo meu, né? João, a gente já se conhece desde 2011, né? 2012 ali, Então, mais ou Tem menos. tempo, hein? Tem tempo. E aí, muita tecnologia aconteceu nesse meio do caminho aí, né? A gente vem crescendo profissionalmente, fazendo bons projetos, e aí, de novo, né? Aquilo que você junta bem feito lá atrás, aí você só dá manutenção e continua. Então, essa é a amizade que perdurou mais do que o negócio, né? Com certeza. Eu lembro que passa ano, passa aqui, quando vê nós nos encontramos em algum projeto com pessoas totalmente distintas. Exatamente. Eu lembro que eu tinha uma amiga minha, que é a Lucy Mari, e daqui a pouco a Lucy mandou uma mensagem: tu conhece o Paulo? Eu conheço, o meu grande amigo. E ela aí falou a parte do projeto que você estava participando, né? Então é um prazer tê-lo conosco. E Frank também, prazer estar aqui conosco. E agora acho que é o momento de nós pensarmos como é que a tecnologia e o negócio andam juntos, né? Nós conversamos muito no backstage sobre isso, Sim. de como é que elas trabalham. Mas antes de mais nada, Paulo, eu acho que nós sabemos que hoje você está aqui no presente, mas para você chegar até aqui teve uma construção, uma história. Sim. Então, como é que você iniciou na área de tecnologia, ou se não iniciou, depois você fez uma transição? Como é que é a tua história lá do passado, lá de atrás? Tá com quantos anos na área de tecnologia? Mais de 30 anos. Então imagina, ó, vai ter muita história, né? Tem história hoje, hein? Tem. Eu já até faço uma brincadeira com o pessoal, é que o pessoal diz assim, eu sou lá do século passado, mas realmente nós somos lá do século passado. É verdade. A gente era analógico, né, cara? Exato. Conta pra nós um pouquinho da tua história, assim, a tua trajetória até chegar no dia de hoje. Cara, originalmente eu não ia pra área de tecnologia, tá? Lá no campinho jogando bola, né? Eu gostava de desenhar. E aí a gente ficava lá jogando bola e tinha um amigo, Giovanni Lemes, que ele era o cara que ficava estudando tecnologia, trabalhando já com isso, então a gente ficava jogando bola e via ele descendo com os livros na mão, assim. Aí chamou a atenção. Chamou a atenção. Aí, pô, cara, a gente chegou, você não vai jogar bola com a gente? Ele falou, não, tô focado aqui em aprender, que isso aqui eu acho que é o futuro. Lá nos primórdios, na época do CP500, coisas desse tipo. O pessoal nem sabe o que é isso. Não. Se souber, entregou a idade, né? Mas pode ficar tranquilo. O pessoal não se preocupa. Esse dia um amigo nosso falou da válvula, que ele tinha uma TV, eu acho que era um monitor a válvula. Monitor a válvula e o outro tava contando pra gente que trabalhava com cartão perfurado. Então, eu ouvi falar. Estamos em casa aqui, pode falar. E aí foi engraçado, porque meu pai, já falecido, ele pegou e falou assim, olha, você está com 17 anos, não quero você na rua. Então, conselho de pai. Conselho de pai. Escolhe o que você vai pensar de profissão, eu vou levar você, vou matricular e você vai começar a dar os seus primeiros passos. E, inicialmente eu nem pensava em tecnologia. E aí nós fomos para uma escola de desenho, que eu gostava muito, e achava que isso ia ser a minha profissão. E aí só que tinha uma fila muito grande. E eu não estava afim de estudar. Falei, vou lá Qual só moleque de 17 anos tá afim de estudar? Falei, vou lá só para acalmar meu pai.
Não, vou lá só pra acalmar meu pai. Só que aí a fila tava muito grande. Falei, pai, vamos fazer ali na computação. Cursinho de 3 meses, acalmava ele. Eu falei, pronto, tirou meu pai do meu pé. Não aprendi nada nos 3 meses, porque não fui lá com esse intuito. Mas ostentava colocar ali que eu tinha feito o curso de tecnologia ali, né? Uhum. E mandei meu currículo. Tive a sorte, né, do meu primo falar, pô, legal. Vou levar o seu currículo na empresa. E levou. E como era diferente, todo mundo falou, contrata. A partir daí não tem jeito. Não, a partir daí Caminho você sem fala volta. assim, cara, legal, né? Foi tudo tranquilo na sua vida. Que nada, não aprendi nada. Como é que eu ia executar aquilo que eu não aprendi? Só porque tá no papel? Só porque estava no papel. E aí cheguei lá, foi exatamente no período onde as empresas começaram a desmontar o CPD e montar dentro das gerências a própria área de tecnologia. Né? Porque antes você tinha Então já era uma empresa estruturada. já uma empresa grande, né? Uhum. Responsável por fazer, gerenciar todas as construções de casa no estado de São Paulo, né? Caramba. Casa popular. E aí, cara, eu tive a sorte do meu chefe chegar e falar assim, bom, vai chegar o computador aqui semana que vem e eu já quero que você faça esses relatórios aqui. Eu falei, cara, como fazer relatório? Como é que eu vou ligar esse computador? Não, Já começa por aí, né? Pô, cara, eu falei, tô lascado. Danou-se. E aí, de novo, né? Papai do céu olhou pra mim e falou, vai, tá bom, vai, vou te ajudar. E aí a empresa entrou em greve. E ficou 2 semanas em greve. E o que eu não aprendi em 3 meses, eu aprendi em 2 semanas. Cara. Que aí estudava 18 Porque o horas manual por dia. tava contigo, a documentação tava contigo. Documentação, nada, cara. Você pegava e falava, cara, o que eu preciso fazer? E aí você ia na biblioteca e ficava lendo 30 livros e falava, cara, eu tenho uma mínima noção. Mas no curso que você fez não tinha um material didático, alguma coisa? 3 Tinha, meses, mas, acho. cara, 3 meses. Você esquece, É muito né? consolidado, né? 3 meses, cara. Não, aí eu falei, bom, comecei a entender ali o que era de verdade. E aí meu chefe pegou e falou, cara, você ainda tá muito cru, precisamos de um cara mais sênior. Eu falei, eu acho que eu tenho aquele meu amigo que, né, descia com os livros, eu liguei para ele e falei, escuta, Giovanni, nós estamos com uma vaga aqui. Ia ser legal se você tivesse aqui, porque eu ia aprender com você, além de sermos amigos, né? Ele disse, cara, eu tô de saída da empresa. Ó, Olha Talvez dê certo. E aí apresentei lá, combinaram o salário e tal. E aí ali fui começando a dar meus primeiros passos no desenvolvimento, entender banco de dados, regra de negócio, essas coisas, né? só. E ele era sênior. Bem sênior, Cara. bem sênior. Tanto é que quando a área de desenvolvimento da empresa viu ele lá na gerência, falou, não, o diretor falou, cara, esse cara aqui é comigo. E aí, briga de diretoria. Falou, não, ele vai ficar aqui e aí tudo certo. Por mim, ninguém brigou, não, tá? Só pra ficar claro. foi pelo Tava- Giovanni. Tu tava Foi- no aprendizado. Tava no aprendizado, entendeu? Não é à toa, né? Deixou, É. Ele fez a parte dele pra merecer essa disputa aí, né? Fez. E assim, a gente se encontra, fala toda semana. Que ele é palmeirense, eu sou corintiano, então temos uma certa rivalidade, né? E a gente, uma vez por mês, uma vez a cada 2, 3 meses, a gente se encontra, todo mundo do mesmo bairro para jogar que futebol legal. e tal. E eu sempre falo isso para todo mundo. Falo, cara, a minha entrada na área de tecnologia se deu por conta desse cara. Uhum. E aí ele todo humilde, ele falou, não, cara, que isso? Não. Eu falei, não, cara, foi você que me estendeu os braços e falou, cara, eu vou te ensinar. Então, a área de tecnologia tem sempre isso. A gente fala muito disso, né? Ela é muito solidária com quem está começando, com quem já está sênior, né? Óbvio que tem as pegadinhas, mas assim, são todos muito unidos, né? Exato. Eu lembro um pouco da minha trajetória. Não foi do mesmo exemplo, mas é similar. Eu estava indeciso o que eu queria fazer, se ia fazer um curso de segurança do trabalho. Eu sabia que eu tinha que fazer alguma coisa, que era um Sim. técnico naquela época. Essa é a minha visão. E aí um amigo meu, um amigão, Carneiro, Anderson Carneiro, ele bem assim, legal, vamos fazer um curso de técnico de informática? Eu gosto de computador, já mexia antes, curioso. Gosto, vamos fazer. Vamos lá, bora. Bora. Aí eu fui. Na primeira semana eu me apaixonei pelo curso. Tanto que hoje ele não trabalha em tecnologia e eu tô aqui trabalhando em tecnologia, pra gente ter uma ideia, né? Pois é. Né? E olha que interessante, né?
eu e o Giovanni, a gente trabalhou junto, criamos bons projetos lá na empresa e tal, e aí depois a empresa teve uma transformação, e aí saímos de lá. E aí cada um seguiu o seu caminho, né? E ao contrário do que todo mundo pregava na época, pô, mas você precisa fazer a faculdade, tal. Eu ficava pensando, falei, cara, será que precisa mesmo? Sei que é polêmico, né? Polêmico É isso, né? polêmico, é polêmico. Mas aí assim, Eu ouvi uma frase, só te interrompendo um pouco sobre isso, que é: mas o Bill Gates saiu de Harvard. Agora eu esqueci qual é a faculdade. Stanford, Harvard, enfim. Ele saiu dessa faculdade para poder tocar a Microsoft. Um menino falando isso pro pai, né? Pô, por que eu tenho que fazer faculdade se o Bill Gates saiu lá de Stanford, de Harvard e tocou o negócio dele? Eu também vou fazer isso. Falei, tá bom, então você entra em Stanford ou Harvard, que daí eu deixo você sair. O meu foi mais ou menos assim. Eu entendia que eu precisava ter o conhecimento, mas eu não achava que era um conhecimento da NASA, que só uma determinada casta ia conseguir ter acesso a isso. E aí, quando eu saio do colégio, que é o processo natural, você sai do colégio e vai para a faculdade, eu falei, Não. eu acho que eu vou curtir a vida, vou viajar, vou farrear, e depois eu tiro o atraso. Decisão polêmica, né? Os canceladores de plantão vão falar, que loucura. Não vou recomendar isso para minha filha, já vou deixar claro aqui e registrar no não programa. Não vai fazer essa opção. Mas por que eu digo isso? Porque eu entendi que haveria uma cota de sacrifício que eu teria que dar em prol da minha carreira. E estava bem clara essa visão? Tava muito claro. Porque essa é uma indecisão que acontece hoje, de Com modo 18 geral. anos eu sabia que era isso que eu precisava fazer. E aí fui viajar, gostava muito de praia, então assim, era o que eu queria fazer. Mais tarde, quando meus amigos que estavam fazendo faculdade já estavam trabalhando, já tendo a profissão, que eu estava ali engatinhando, eu falei, eu preciso acelerar meu nível de conhecimento para equivaler com eles no nível técnico. Uhum. Então, enquanto eles liam uma matéria e pegavam rapidamente aquilo, eu tinha que ler 3, 4 vezes, porque me faltava uma série de coisas lá atrás. Sim. E tudo bem, eu aceitei o preço disso, né? E aí começamos a empatar o jogo, porque tecnicamente eu já estava no mesmo nível que eles. Né? Até um ponto em que eu falei, pronto, agora equivalência, né? E aí a área de tecnologia ela mudou muito, né? Então, quem olha a tecnologia hoje não consegue imaginar como era 30, 40 anos atrás. Há 30 anos atrás, você era o desenvolvedor, você cuidava do banco de dados, da infraestrutura, né? Que é quase o full stack de hoje, né? Que é o full stack de hoje. Hoje tem nome, né? Antigamente era menino de TI ali. É o cara da informática, é o que mexe Exatamente. com o computador. É isso daí, cara. E aí, assim, você tinha que entender disso. Não dava para você começar a programar se você não soubesse modelar o teu banco, né? E não dava para você programar bem se você não entendesse da linguagem. Não dava para você entender da linguagem se você não entendia de regra de negócio, para saber qual linguagem usar. Então, isso é um fluxo que na minha cabeça estava muito claro, que não sei se eu preciso ir na universidade para aprender isso. E aí, paguei o preço, né? Comecei a estudar por conta própria. Aí entendi que também a área começou a transformar e já não estavam mais querendo só o cara que tinha tecnologia, que tinha faculdade, queria o cara que tinha certificação. Que é um outro mundo também. Que é um outro mundo completamente diferente, que era quase um MBA ali, né? Uhum. E aí eu falei, cara, legal, certificação, eu vou nessa. Porque é o curto período. Né? E aí, de novo, né? Encurtei um pouco o caminho. E aí a gente tinha essa equivalência. Então, muita gente falava, cara, mas você precisa fazer o curso, fazer a faculdade. Eu falava, pra quê? Porque vai ser bom pra sua carreira. Eu falei, pra quê? Tecnicamente nós somos iguais. O que ele produziu eu também vou produzir. E aí a decisão é da empresa. Quer ter o cara com a faculdade ou quer ter o cara que produz? Mas esse é um detalhe interessante, né? Porque quando você olha essa visão, é a visão que a galera às vezes passa despercebido. Porque, por exemplo, o cara saiu de Stanford ou de Harvard,
mas ele continua estudando Opa, Sim. de maneira direcionada. sim. É. Então o nível de conhecimento, de inteligência dele é superior da média, que é o caso que você está comentando para nós. Sim. Você não deixou de estudar, você só direcionou o foco do estudo, né? E eu Tem um desafio agora que é um negócio que a gente precisa levar em conta. As empresas agora, a maioria delas, as maiores pelo menos, elas utilizam normalmente um software para fazer a contratação. Então é um sistema onde o candidato entra, preenche lá o currículo dele, o software faz uma pré-seleção. A ideia é que um software fazendo uma pré-seleção, ela não tem nenhum tipo de... Eu não sei Parcialidade. ela é imparcial. Ela não importa se é homem, se é mulher, não importa se é azul, se é verde, vermelho, não importa. Ela vai analisar o currículo. Sim, sim. E aí o que começou a acontecer? Começou a ter muita reclamação agora de pessoas que não estão mais conseguindo boas oportunidades porque elas não passam no algoritmo do sistema. Então o algoritmo da rede social, que cria bolhas, ela também está entrando nas empresas através de sistemas. E aí tem agora pessoas que vendem cursos para você saber mexer no seu LinkedIn, para você ter o algoritmo, poder reconhecer seu currículo. Porque senão você não consegue... não, claro, a boa e velha indicação, Sim, relacionamento sempre funciona. Né? Isso pula o algoritmo. Mas tem muita gente que não tem isso. Então, como é que ele vai conseguir a vaga em algum lugar? Então, Ele precisa daquela linhazinha do seu curso lá para entrar. polêmico que eu vou dizer, mas é assim, ó, cara, você não é contratado pelo teu currículo, você é contratado pelo aquilo que tu entrega. Exato. Seu currículo pode ser lindo e maravilhoso, mas quanto a empresa ganha contigo? Uhum. Então, de novo, isso estava muito claro na minha cabeça. E aí, lá na frente, depois, isso vai fazer sentido lá quando a gente passar. Mas assim, comecei a entender que se eu tivesse determinadas certificações, eu estava no jogo. Então, corri atrás da certificação. Acho que a última que eu tirei foi bem engraçada, porque a empresa que eu trabalhava deu a certificação pra gente, né? Falou, ó, preciso que vocês certifiquem nessa tecnologia aqui, tal da Microsoft. E aí falou, ó, 15 dias para vocês estudarem. Eu estudei? Não. Alguém na minha turma estudou? Não. Não. A gente falou, a gente passa fácil. Ninguém passou. Ei. Ninguém passou. E aí tivemos aquela conversa agradável. O chefe chegou e falou, olha, é uma vergonha ninguém ter passado. Ninguém. Sabia que alguns não passariam, né? Mas, por ninguém. outro lado... Foi zero. Ninguém passou. E aí a Microsoft tinha uma coisa interessante, que tinha a segunda chamada. Então, se você fizesse, remarcasse a sua prova em até 15 dias, você não pagava a prova, né? A nova prova. O que eu não estudei no período que precisava estudar, eu estudei naqueles 15 dias ali, algo em torno de 18 horas. O negócio é 15 dias, já entendi que isso é o que funciona. 15 dias, É o que cara, funciona 2 pro Paulo. semanas. Dá 15 dias para ele que ele resolve. Passa o contrato para ele analisar e vamos assinar o contrato agora. Cara, porque é o período de você maturar o que você leu, apanhar e começar a encontrar as facilidades. No meu cérebro é assim. Passei com 98%, quase gabaritei. Top. Então, assim, de novo, volto a repetir. Quem faz o que gosta é criança. Criança faz o que gosta. Adulto faz o que é necessário. O chefe colocou de maneira muito simples. Ou vocês passam, ou eu dispenso vocês. Porque não Simples está fazendo assim. o quê? Não está entregando o resultado para a empresa, que é o resultado esperado. Exatamente. O Todo mundo currículo passou. ajudou a entrar, mas para ficar na empresa você tem que entregar. Entendeu? Todo mundo entrou. Todo mundo passou. E todo mundo com nota alta. Acho que a menor nota foi 95%. Então, assim, todo mundo estava no mesmo espírito, todo mundo na mesma pegada. E falou, cara, não é só passar. Nós temos que passar e convencer ele que vale a pena investir na gente. E nem todo mundo está afim de pagar esse preço. Né? Então, aí você começa a encontrar os seus caminhos profissionais. Eu já reservei uma palavra na minha cabeça aqui, sacrifício. O cara tem que fazer isso aí. sacrifício para poder ter resultados diferentes daquilo que você está no comodismo, na conformidade fazendo no teu dia a dia. É isso aí. Abdicar de algo, né? Então, o Giovanni abdicou de jogar futebol. Isso. Mas você, em dado momento, abdicou de estar jogando futebol também. Também. Entre De outras desenhar coisas. também, né?
De desenhar também. E aí, entre outras coisas, porque aí, cara, como eu tinha que ter uma equivalência, então eu tive que estudar o tempo que todo mundo tava se divertindo, todo mundo tava indo pra baile e tudo mais, cara. E eu era o negão nerd que ficava em casa, enquanto todo mundo tava no churrasco e tal, eu tava lá estudando, trabalhando, né? Sim, sim. E pensando nessa trajetória, Paulo, eu sei que hoje nós já conversamos sobre alguns projetos ao longo desses mais de 10 anos aí. Tu pode contar um pouquinho para nós, assim, nessa veia de empreendedorismo, quais são as empresas que você já gerenciou, já ajudou a criar e tudo mais, só para o pessoal ter uma noção de quem está na nossa frente aqui, porque às vezes o pessoal não tem noção, né? Eu acho que talvez um dos projetos mais bacanas que eu fiz foi a Conta Black, né? Conta Black, em 2017 eu recebi uma proposta para fazer parte do time, junto com o amigo Sérgio Al. E aí a ideia era criar uma fintech, né, que olhasse de maneira diferenciada, que permitisse com que as pessoas da classe C, D e E tivessem acesso a uma conta, que parece uma coisa simples hoje, né? Em 2017 não era, né? A pessoa, para ter uma conta bancária, ela tinha que levar vários documentos que nem sempre ela tinha, né? E aí começava aquela investigação. Olha, pô, o cara tem uma restrição, será que eu vou abrir uma conta para esse cara? E esse foi um dos projetos bem interessantes, que eu fiquei de 2017 até 2021. Teve rodada de negócios para investidor, tivemos o crescimento da empresa, até que chegou um ponto que eu falei, Sérgio, agora esse é o teu legado, o meu é outro, né? Uhum. Chegou a receber investimento Chegou. no projeto? A empresa recebeu um investimento. Chegou a ter quantas contas lá na Conta Black? Cara, hoje ela deve estar batendo aí umas 60 mil contas abertas. Né? E hoje ela se transformou, né, num hub de oportunidades de serviços. Então, ao invés de você pensar, eu tenho uma conta, né, que por si só já é uma coisa bacana, não, eu tenho uma conta, mas aqui, atrelado à conta, eu tenho aqui um seguro, eu tenho recarga de celular, então começa a ter vários serviços, microserviços, que faz com que a vida daquela pessoa fique mais fácil, né? Uhum. Ô, Paulo, se puder, a gente fez uma prévia, né? Tomou um café, trocou uma figurinha, mas eu achei muito interessante quando você contou um pouco do desafio e um conselho muito amigo que você recebeu lá da Conta Black. Se você puder abrir um pouquinho pra gente. Sim. Como é que foi essa situação, né? De alguém que percebeu que aquele caminho ali não fazia sentido na visão de futuro. Isso. E aí, de novo, né? Você tem uma trajetória onde você tem a construção da tua carreira. Uhum. A minha está baseada em 3 pilares que eu não abro mão, né? Primeiro, dedicação. Segundo, disciplina. E terceiro, entrega. Né? Dedicação, disciplina e entrega. E é um tripé mesmo, é uma tríade, né? Não tem como você ter uma carreira se você não tiver isso. Qualquer outro valor que você estiver falando, ele é bonito pra caramba na rede social. Mas se você não entrega, não serve para nada. Uhum. Né? E aí um amigo, né, em comum que estava tocando o projeto do Pix, em 2017 ele viu algumas postagens que a gente estava fazendo da Conta Black, e aí ele falou, pô, Paulo, vamos tomar um café e tal, vou aí conhecer o teu projeto. Eu falei, legal, vem sim. E aí ele sentou com a gente, falou, pô, desenha para mim o seu projeto. Pô, a Conta Black é isso. Ele falou, cara, bacana, preciso te dar um conselho. Eu falei, pô, me fala qual é o conselho. E aí ele falou assim, ó, tudo que você escreveu vai morrer. Sim. Que era, a base de todo banco era você ter a sua fonte de receita com a cobrança de TED, DOC, com cobrança de boleto. Que era um cenário tradicional naquela época, né? Não existia o Pix, como você comentou. Exatamente. E aí ele falou para mim assim, olha, nós vamos lançar o Pix. O Pix ele é isso, foi explicando. E aí ele disse assim pra gente, falou, olha, você vai conseguir fazer uma transferência bancária em segundos. Pra mim aquilo era espantoso. Em 2017 você riu na cara dele. Claro. Não, você tá maluco? Claro. O TED, que é uma coisa muito moderna, leva minutos, às vezes horas. Pois o DOC era de um dia pro outro. Exato. E aí ele falou, e você vai conseguir fazer isso sábados e domingos. Aí eu falei, 24 horas. Porque o computador fica ligado 24 horas.
Antes o pessoal acho que não sabia disso, né? É. No banco. Não, mas olha que interessante. É só no horário do expediente. Só hora do expediente que funcionava. Mas o pessoal não sabe o que é isso. E olha que vida era interessante. Essa dica, né, do amigo explodiu a nossa cabeça. Eu, o Sérgio e o Daniel, a gente parou e falou, cara, peraí, vamos redesenhar. Nós temos que entender isso aqui, né? Se o nosso negócio está baseado na classe tarifária desse tipo de cobrança, ele vai morrer. E aí, quando chegou em 2019, a gente já estava pronto para isso, né? Então, teve um tempo ali de entendimento, maturação e Adequação. adequação. Tem desenvolvimento nisso, tem investimento. integração com parceiro, tem um Sim, monte de coisa, né? Pra mudar um cenário desse. E aí você muda de novo, você muda tudo aquilo que você tinha como verdade absoluta, Uhum. né? Que a sua verdade absoluta era assim, DOC nunca vai morrer, TED nunca vai morrer, e de repente essas coisas morreram, cara. Morreram para uma solução muito mais eficiente e gratuita. E gratuita. É. Pessoa pra física é acabar com o gratuita. negócio. Pessoa física é gratuita. É. Bem lembrado. Então, a gente, de novo, né? E na questão do empreendedorismo, eu acho que você precisa estar muito atento a tudo e reagir muito rápido. Não dá tempo de você ficar maturando muito a ideia, porque você é pequeno. Só existe uma vantagem em ser pequeno, é ser rápido. Sim. Uhum. Você tem que ser ágil. Quando você se torna médio, você é mais lento para reagir. Mas uma empresa pequena, ela não pode demorar muito para reagir. Então ela tem que estar atenta ao que o mercado está dizendo para ela. O tempo todo ela está sendo bombardeada de informações, né? E ela tem que reagir a isso, né? O nosso enlace comercial com a Under foi isso, né? O João sabe bem disso. Em 2011, tínhamos uma operação bem estruturada, onde tínhamos um servidor para cada cliente e gastávamos lá $1.000 para cada servidor. Pô, tava lindo e maravilhoso. Tem até o contexto, né? Fuja do dólar, porque se olhar na trajetória do dólar perante o real ao longo da história, 94 era 1 para 1, depois continuou nessa levante, mas chegou a ser 80 centavos ali para 96, 97. Então, em 2011 já era uma outra realidade, provavelmente estava 3 para 1 ou 4 para 1, quase. 2011? 2,5 talvez. Ele estava em 2010, 2011, ele estava ali quase que 1 para 1. Que foi e aí assim, de repente o dólar 1,50, você fala, tudo bem, a operação absorve isso. 2, você falou, opa, dobrou o custo. E esse custo eu não repasso para o meu cliente. Sim. E aí você pensa, pô, 2,20, falei, parou tudo. E aí um rapaz que a gente contratou, devo fazer essa menção honrosa, o Marcondes, a gente contratou ele e, cara, a gente desesperado, falou, cara, o dólar tá subindo, o Marcondes pegou e falou, cara, tem um projeto que eu fiz para um cliente nosso, que tem esse pessoal aqui da Under. Eu falei, pô, você conhece? Grande Marcondes. E aí eu falei assim, cara, você conhece eles? Ele falou, cara, o servidor deles é bom, a infra é boa, não tem do que reclamar, e o preço deles está muito bom. Caramba. Falei, tá, me passa o contato. E aí ele me passou o contato, e aí eu falei contigo, João. É. E aí, a partir dali, a gente fez toda a migração de tudo que estava lá fora, trouxemos tudo para Under, fui visitar o data center lá em Cotia, né? Porque Que é uma construção, né? foi uma construção. Então, assim, quando você olha a carreira de um indivíduo, ele é muito parecido com de outras tantas pessoas. A diferença são as nuances ali que ele decidiu por um lado, por o outro, mas acabam todo mundo se conectando, né, em algum momento, né? Eu digo que o mundo não as pessoas falam assim, existe assim, o mundo ele é muito igual para todo mundo. Eu falo, não, ele é muito segmentado. Na tua bolha, você vai se relacionar com as pessoas que pensam igual a você. E não quer dizer que quem pensa do outro lado Está errado. tá errado. É só assim que se você pensa junto com aquela pessoa, a tendência de você encontrar pessoas iguais a você, por exemplo, num bar, no trabalho, é muito grande. Sim. Né? E isso acontece na sociedade como um todo. Qual que é a tríade Sim. mesmo? Dedicação, Disciplina e entrega. e entrega. Com esses 3 pilares, assim, olhando um pouco na tua trajetória, pelas posições que você passou já de diretoria, como você define a importância de liderança no sucesso do negócio tecnológico, assim? Polêmico. 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 Porque o sucesso, ele vem
com certeza, da disciplina, da dedicação e da entrega. Exato. Mas como é que o cara aplica isso, né? Só para dar um exemplo para a galera entender, assim, se tiver cara, alguma história. Tem. Deve ter muitas algumas, histórias, né? 30 tem anos. Tem algumas. Tem uma parte interessante. Tá? Num determinado trecho da minha vida, eu não queria mais ser programador. Eu não conseguia escalar para a parte de cima da tabela, porque me faltava algo. Eu não sabia o que era, me faltava algo, eu perguntava, ninguém me falava o que faltava. Tu acha que é perfil isso? Às vezes a pessoa chega no momento da carreira, não quero mais continuar atrás do computador só programando. Acho que é um pouco de perfil, né? O cara que é mais analítico, mais introspectivo, às vezes tem essa característica, né? Cara, eu sempre fui curioso por natureza, então para mim a resposta de que é porque é não me convence. Sim. Né? Então muitas vezes eu perguntava as coisas pro meu gerente, é assim porque é assim. Cara, eu falava, não pode ser assim. Né? Tem que ter um porquê, né? As coisas têm um porquê. E assim, tem uma parte traumática disso, tá? Para eu poder explicar para vocês como eu cheguei a este consenso que eu deveria mudar para a parte de cima da tabela. Num determinado momento eu fui trabalhar numa empresa muito grande, que obviamente não cito o nome. Mas olha que engraçado, a estrutura da empresa é assim, eu tinha um gerente, tinha um coordenador, tinha um supervisor e tinha um líder. Nossa. Tá. Então, eu passei num processo seletivo, legal, bacana. E aí a empresa falou assim, vou te passar uma demanda. Sentou gerente, coordenador, supervisor e líder. A tarefa era para fazer em 2 semanas. Ok. Me explicou, tal. Olhei, vamos fazer. Sentei lá, abri o código. Pô, mas isso aqui já foi feito, só está comentado. Ué. Eu falei, cara, não se precipite, analisa tudo, testa tudo, antes de você falar que isso já está feito. Fiz ali, passei o dia inteiro testando absolutamente tudo, estava tudo feito. Eu falei, cara, deve ser um teste. Bom, se for um teste, então eu vou passar. Depois do almoço, por volta de umas 4 da tarde, a gente saía às 6. Chamei o líder e falei, você me passou essa atividade aqui, ela já foi feita. Tá toda comentada. É só publicar. Já testei, gerei evidência, tá tudo certo. Aí o cara bateu a mão na cabeça. Falou, peraí. Aí ele comunicou o supervisor, que comunicou o coordenador, que comunicou o gerente. Eu falei, vou receber uma promoção. Uma tarefa de 2 semanas, eu entrego em um dia. Menos de horas, Né? Não. Tomei um esporro danado. Ué? Sentaram assim, todo mundo assim. Falou, pô, como é que você faz isso com a gente? Eu falei... Eu fui honesto? Não. Quando ele falou isso, eu pensei. Acho que ele pensou que eu ia dar a devolutiva pra ele em 1, 2 horas. E eu passei o dia analisando. Achou que o problema era você ainda. Achei que o problema era... Aí ele pegou e falou, como é que você faz isso com a gente? Aí eu fiquei pensando, falei, pô, não sei qual é a resposta, deixa ele complementar. Pô, uma tarefa de 2 semanas você entrega em um dia? Como é que eu vou explicar isso pra diretoria? Cara, eu fui punido por isso. Entendi. Todo o projeto, toda a parte ruim do projeto, os caras mandavam pra mim por conta disso. Eu falei, bom, não faz sentido. Eu preciso jogar outro jogo. Esse jogo que eu tô jogando tá viciado. Só lembrando o pilar. Qual que é o pilar que eles não tinham? Eles não tinham entrega. Porque ele até tinha entrega, mas era uma entrega demorada. Ruim. Ruim? Não faz sentido. Não faz sentido. E aí o que acontece? Cara, eu trabalhei ali mais um pouco e tal. E aí tinha um rapaz que trabalhava comigo. Tal, ele falou, cara, eu não vou ficar aqui não. Do meu lado. Assim, ele falou, cara, eu não vou ficar aqui não. Não quero trabalhar nessa empresa não. Eu falei, pô, você vai sair? Ele falou, hoje. Né? Aí ele pegou e falou assim, eu falei, hoje? Ele falou, você vai ver o que eu vou aprontar. Ele foi embora pra casa. Não voltou mais, cara. Ele não voltou mais, nem pra pegar a carteira profissional dele. Corajoso ele. Pô, eu liguei pra ele. Ele falou, cara, deixa aí, tiro outra. Eu não quero nem que alguém veja que eu trabalhei nessa empresa. Caramba. Pra você ter ideia. E era empresa grande, tá? Era empresa grande. Bom, aí passou um tempo, acho que eu fiquei uns 3 meses ainda lá. Aí saí de lá. Falei pros caras, falei, cara, não dá. Aí eu comecei a não entregar pros caras me dispensar, né? E aí fui dispensado. Aí veio a menina do RH. Olha, o que aconteceu? Que você baixou tanto a sua entrega?
Desmotivado. Não adianta você entrar no mérito, porque não É, vai resolver. não vai resolver, Ela né? também faz De parte da novo, cultura. Problema tudo. cultural. É. Né? Sim. Vai anotar e vai pro arquivo redondo dela embaixo da mesa, Uhum. né? Que é o lixo. E aí, cara, eu falei, não vou ficar discutindo. Mas aí eu falei, bom, de novo, preciso ter uma cota de sacrifício extra. Eu botei na minha cabeça que eu só ia continuar na empresa se no prazo de 1 semana eu fosse promovido. Botou como Polêmico. objetivo pessoal. Polêmico, né? É. Então eu entrava na empresa, eu fazia a minha atividade, olhava, nos 2 primeiros dias eu olhava tudo que tinha ao meu redor. Além de fazer a minha atividade, eu dava um jeito de me envolver em outras atividades e fazer com que a outra atividade também desse lucro. Sim. Então eu sentava e falava, ó, eu fiz isso. Aí os caras falavam, tá, legal. Eu falei, não é legal. Eu quero ser promovido. Aí teve empresa que falou assim, cara, a gente só promove daqui 1 ano. Eu falei, tchau. Por que você vai me promover? Eu tô te dando lucro agora. E ia embora, sem nenhum arrependimento. Sem nenhum arrependimento. Que aprendeu com o amigo também que disse que ia embora na hora. Sim, e ele fazia certo, Sim. né? Não tinha esse apego de falar, cara, eu vou esperar 1 ano. Não, cara, se eu te entrego o resultado agora, qual é a régua que você tá medindo? Sim. Sim. Se eu vou ser promovido daqui a 1 ano, então daqui a 1 ano eu te entrego o resultado. Olha o tamanho da loucura dos gestores, diretores, etc. E aí, fui trabalhar numa empresa bastante significativa também na minha carreira, que foi a última em termos de CLT. Uhum. Eu estava lá trabalhando numa consultoria bem tranquilo e contente, perto da minha casa, entrava às 9, saía às 5, 5h45 eu estava na minha casa. Maravilha. Maravilha. Eu falei, cara, Lindo. achei meu pé de uva, vou ficar por aqui mesmo. Aí teve um problema num cliente dessa consultoria e a minha gerente falou, preciso que você vá até lá. Vou. Ó, senta lá, eles estão irritados porque o programador... Era um projeto de 8 meses. O programador gastou 5 meses de verba e não tinha uma tela funcionando. Cadê a entrega? Cadê a entrega? Se meu antigo gerente ouvir isso, ele deve estar arrepiado essa hora. E aí eu falei assim, cara, não dá. Não é possível isso. Bom, vou lá, sento lá e tal. E aí sentei lá e tal, o pessoal falou, cara, a gente quer que você fique aqui. Eu falei, não quero ficar aqui não. Não, só vim aqui só... E aí liguei pra minha gerente, falei, pô, a coisa tá esquentando lá. Não, fica aí. Aí ela pegou e falou, eu preciso que você fique aí. Ou você fica ou você sai. Ok, eu fico. Aí tinha um coordenador. Pegou e passou pra mim uma atividade pra fazer. Segunda-feira. Eu fiz segunda, terça. Na quarta-feira o diretor chegou. Falou, vamos ver o que a equipe produziu. O diretor olhou aquilo, porra, ficou pau da vida. Falou que eu era burro, que eu não entendia o que estava fazendo, etc. Coisa que hoje seria cancelado. Uhum. Mas, cara, de novo, não estava nem aí pelo que ele estava falando. Mas, cara, eu fiz aquilo que o coordenador me pediu. Ele falou, pô, você não entendeu nada, não sei o quê. Quando eu olhei pro meu coordenador, ele estava assim. Não é comigo. Eu fico abismado com essas histórias, porque como é que a galera não tem esse senso de entrega, de urgência? É impressionante isso. Bom, rapidamente Responsabilidade também, né? você faz a leitura, você fala, tô em menor número. É melhor eu fechar a guarda, apanhar quieto, calado. Quando abrir a guarda, eu bato. Né? Não é hora de revidar. E aí, cara, fui embora pau da vida. Pensei no outro dia, vou embora. Vamos embora, tal. E aí, quando chegou no outro dia, fui trabalhar, tal. Esse meu coordenador, ele chamou a equipe que eu trabalhava para conversar com a equipe. Todo mundo rechaçou a atitude dele. Uhum. E aí ele veio falar comigo. Eu falei, olha, só estou aceitando sentar e falar com você por uma questão de educação. A partir de agora, não acredito em você nem como homem e nem como profissional. Então, sempre que se dirigir a palavra a mim, faça por e-mail. Para documentar. Para documentar. Correto. E aí, sentei na mesa, peguei tudo que eu tinha feito, joga fora, começo a fazer tudo de novo. No final do dia, reunião. Aí chama todo mundo.
Aí leva a gente para a sala de reunião. Falei, bom, vou ser dispensado. Devem ter ligado para minha gerente, mas ela não me ligou, então a coisa já está definida. E aí, cara, o que está definido, está definido. Né? Aí o diretor falou, pediu desculpas, ele falou assim, olha, tal, não sei o quê, não sabia, né, que foi o Renan que pediu, tal, não sei o quê. Mas temos um comunicado a fazer para você. Eu falei, mas é agora. É agora. Ó, queremos que você assuma o lugar dele, porque ele está saindo desse projeto e ele indicou você para ser coordenador. Eu pensei, uma semana tá dentro do prazo. E aí virei coordenador, né? Uhum. E aí o desafio era, o projeto era de 8 meses, 5 tinha sido jogado fora. Uhum. Tava em 3 só. Faltava 3. Falei, olha, eu assumo com algumas condições. Quais são as condições? Não estamos em condição de barganhar. Falei, mas eu tenho algumas condições. Primeiro, minha equipe não fala com o gerente e não fala com o diretor. Minha equipe responde para mim. Se alguém da minha equipe falar com o diretor, falar com o gerente, pegar a demanda que vocês passaram, demissão sumária na hora. Ah, mas não é assim que funciona aqui. Falei, mas é assim que funciona. Não, você não tem como controlar as atividades, controlar a entrega. E se não é assim que funciona, tá claro porque vocês estão me contratando. Porque não tá funcionando. Sim. Né? Segundo, fez umas exigências lá e tal, enfim. E a última delas, eu falei assim, a minha equipe, eu gerencio ela. Ela é paga para trabalhar 8 horas. Eu quero dela 5 horas de comprometimento. O resto é deles. Se eles quiserem plantar bananeira, não ligo. Ah, mas isso não dá, não sei o que. Ó, a partir de agora, a responsabilidade é minha da entrega. Vocês têm 3 meses para entregar. A gente vai ficar gastando energia com isso ou me deixa trabalhar? Ah, então tá bom. Falei, a última coisa. Pô, mas tem mais coisa. Vou jogar tudo fora e começar novo. Um projeto novo. Não vai dar tempo. Agora a responsabilidade é minha. E aí, meu gerente fez uma aposta comigo. Não vai dar tempo. Ele, não vai dar tempo. Eu falei, vai. Ele falou, se você entregar no prazo, leva sua equipe inteira para almoçar onde vocês quiserem. E tá bom. Ah, Agora vai. Entregamos com 1 semana de antecedência. Uhum. Top. Sem fazer hora extra. E com 3 horas de tranquilidade por 3 dia. horas por dia. qualidade de vida pro pessoal. E aí ele falou assim, ele sacaneou, ele falou, não, ninguém mandou você entregar adiantado. Eu falei, se entregasse no prazo, você entregou adiantado. Não tem almoço. Não tem tem almoço. almoço. Então isso é para você ver que assim, liderança, né, é você se arriscar. Não dá para você falar, cara, corre lá. Não, é você. Você tem que correr o risco. Uhum. Né? E aí você inspira. Se você tem entrega, Sim. se você tem disciplina, você tem foco, você vai inspirar o teu time. Hoje em dia, eu penso que boa parte da liderança ela é vertical. Então você tem ali uma escala para que alguém consiga falar contigo. Não, tem que ser horizontal. O estagiário que está do teu lado, ele tem que falar contigo. E isso entra na cultura da empresa, né? Nessa questão Sim. de organograma. Porque Sim, quando tu cria sim. muito vertical a estrutura da empresa, tu perde a comunicação. Claro, Sim. tem às vezes níveis, mas de modo geral tu tem que ter essa comunicação direta, né? Sim, sim, sim. Isso que você comentou é muito importante, né? Acho que é um termo até usado em inglês, que é o skin the game. Acho que todo mundo que está na frente do negócio tem que ter realmente a pele em risco. Quando eu falo negócio, não estou dizendo para ser o dono da empresa. Às Sim, vezes o sim. dono de um projeto que você está participando. Você tem que Era se um colocar caso, né? Era dono de um projeto. dentro de um projeto. Se colocou em risco, assumindo a responsabilidade para ter a certeza do êxito. Então, imagina se a diretoria pudesse ter acesso ao time, passar demanda direta. Que é o que acontecia. Então, tu Sim. resolveu o problema na hora, quando tu pegou e colocou Sim. as exigências. Sim, É. sim. E vira uma bagunça. O profissional, muitas vezes, ele não sabe controlar um monte de demanda chegando. Qual a ele fala, hierarquia que ele vai obedecer? qual a prioridade? Exato. Se o diretor pediu, eu vou dar preferência pro diretor. Mas daí vem o gerente e pede outra coisa. Então eu vou... E agora, eu faço o que o diretor pediu ou o que o gerente pediu? E aí eu, que estou ali à frente da equipe, não sei o que ele está fazendo porque alguém deu demanda fora É uma daquilo. demanda que era, fora do combinado. entendeu? Então, E você comentou que essa foi a última experiência CLT, né? CLT. E a partir daí você tomou a decisão de empreender? Sim.
E abriu a Tectel ou foi antes da Tectel? Eu abri uma outra empresa antes da Tectel, né? E aí foi engraçado, porque nessa outra empresa eu entendi que existia um gap de processamento de dados para validação de dados. Por exemplo, você ia emitir uma nota fiscal contra uma empresa XYZ. E é uma obrigação sua saber se aquela empresa está ativa ou não. Hoje está tudo mais fácil, porque o próprio mecanismo da receita do órgão não permite que você faça isso, mas antigamente não Em tinha. 2008 ela permitia que você emitisse uma nota contra uma empresa, por exemplo, que estava inativa ou inapta, e depois você tinha que pagar um preço alto por isso. Né? É um absurdo, mas era assim que acontecia. Era assim que acontecia. Então você imagina, pô, legal. A primeira pergunta é, pô, é só entrar lá no site e verificar. Tenta fazer isso com 2.000 notas. Por dia. Às vezes por hora, né? Então você não conseguia, né? E aí veio, em 2010, 2011, veio a Lei de Responsabilidade Solidária. Sim, eu lembro. Então, aquilo que o teu fornecedor dentro da tua cadeia ali fizesse, também era responsabilidade tua. Então, se ele contratava mão de obra escrava e fosse, em alguma situação, levado a um processo, você também poderia ser processado porque você se beneficiou disso. Esse é o co-réu, né? Exatamente. Então, as empresas começaram a fazer essa validação melhor, a questão do compliance. Então, peraí, deixa eu ver aqui, como é que esse cara está no portal da transparência? Como é que ele está aqui na PGFN? Como é que ele está aqui na Receita? E aí começou a fazer isso. Então, a demanda para esse tipo de serviço começou a ser muito grande. Hoje tem API, tem um monte de facilidade para fazer. Na época não tinha, né? Não, de novo. Porque tinha que consolidar os dados num único local, mas tinha que extrair esses dados de vários pontos. Extrair os dados era o ponto. Porque você não tinha que fazer isso com um volume pequeno. Você tinha que fazer isso para milhões de dados. Né? Então, a gente teve que construir tecnologia, e quando falo a gente, realmente colocamos a mão na massa, tivemos que construir robôs de validação que, por exemplo, validou uma base inteira de acho que 12, 15 milhões de CNPJ num único dia. Caramba. Óbvio que a Receita ficou brava com a gente? Ficou. Com certeza. Recebemos cartinha? Recebemos. Recebeu uma ligação deles? Sim. Eu até faço um adendo aqui para transformar um pouco a tecnologia dentro da nossa conversa aqui, né? Porque são 15 milhões de consultas de informação sendo inserida num local. Então, se o servidor ele não tem performance de disco, exatamente, ele não tem capacidade de processamento, não tem memória e não tem uma boa conectividade, como é que você consegue fazer essa coleta de dados de 15 milhões de registros para poder transformar isso numa informação válida, confiável e disponível para o usuário? Tu precisa dessa capacidade tecnológica por baixo. Sim. Então, eu vou deixar você continuar só para aproveitar. Não, mas isso que você falou é corretíssimo, porque existe um nível que você consegue fazer o tuning da aplicação enquanto software. Mas boa parte daquilo que você ganha de performance é hardware. Né? Tem uma boa estrutura por baixo. Tem uma boa estrutura e tudo mais. E aí, de novo, não dá para você fazer 12, 15 milhões, né, de captura de dado ali em um dia e, de repente, o teu disco tá ruim e você perdeu os dados. Hoje com tecnologia, né, você tem discos de alta velocidade, né, mas lá atrás os discos lentos de HDD demorava para gravar a informação. Teve um projeto uma vez, né, eu trabalhava com e-commerce e aí a gente fazia consulta no correio do cálculo do frete. E aí a gente montou um projeto. Hoje tem algumas empresas que fazem isso, né, várias empresas que entregam isso. Sim. Mas a gente colocou uma funcionalidade para o nosso cliente que era o seguinte: quando ele fazia a consulta de um frete, a gente salvava aquele dado. E colocava uma data de expiração. Então, se no mesmo dia, outra pessoa, né, ou enfim, no intervalo de tempo, no mesmo CEP, mesma condição, puxar esse frete, a gente já entregava direto, não precisava ir lá na API do correio. Porque a API do correio era muito ruim. Ela saía fora do ar o tempo todo. O tempo todo ela estava fora. E atrapalhava a compra do e-commerce. Aí a pessoa não conseguia comprar porque não calculava frete. Então a gente fez uma forma de calcular frete. O correio está fora do ar, não tem essa de expirar. Sim. Pega o último. Sim. Porque o correio está fora, senão não vai ter venda. Não dá para esperar o correio.
Então, o que a gente fazia era, quando batia no correio, guardava essa informação, colocava lá numa tabelinha Sim. e depois ia processando essa tabela para poder armazenar os dados. E eu não sei o que um desenvolvedor fez, que às vezes é o desenvolvedor que não tem muita noção do negócio. O que ele fez? Ele pegou a tabela e botou para processar ela inteira. E aí, ele inteligentemente... O Gastão conversando da tecnologia junto ligado ao negócio. Ele estava afastado do negócio, provavelmente. Tá afastado do negócio. Ele tá olhando, preciso processar essa tabela aqui. E ele teve uma grande ideia, que era, não é simplesmente múltiplo de peso que calcula, tem diferença do peso. Não é porque 1 quilo custa R$10 que 2 quilos custam R$20. Não é bem isso. Né? Tem o volume que entra aí na jogada. Tem a diferença, volume e tal. Então, o que ele fez? Ele pegou um CEP, aí ele abriu os pesos e fazia a consulta de todos os pesos para trazer informação. A ideia é boa, porque fala, na hora que eu rodo, eu começo a preencher minha tabela com muito mais informação. Sim. Então eu passei uma tabela muito robusta, com muitos dados já gravados aqui. Então quando o cliente for rodar lá, eu vou entregar rapidinho a consulta. Só que, cara... Na prática foi diferente. Prática, amigão, eu recebi uma ligação do correio. O cara do correio me ligou. Falou, você que é o Franklin e tal? Não, sim, a gente conversou ali um tempo. Não, então, porque começou a bater tanta requisição aqui na nossa API que a gente teve que desligar vocês. Ou seja, todos os nossos clientes não estavam conseguindo consultar o frete porque tinha uma consulta com altíssimo volume ali sendo processada. Que é quase um para ele, né? Que ele começou a fazer várias Porque ele pendurou nos clientes, então para cada cliente que ativou essa funcionalidade, não era um rodando. Mais de 500 lojas, cada uma delas, conectando no correio. Sim. E varrendo todos os CEPs que já tinham sido processados e pegando todos os dados. E aquilo começou a ficar muito grande e ficou uma tabela muito grande. 5.586 municípios, né? Vezes uma quantidade enorme de municípios que tem vários CEPs. Imagina. Né? Município pequeno realmente é um CEP só. E aí o volume de dados na tabela começou a ficar tão grande a ponto da resposta dessa tabela ser lenta. Porque era um monolito. Não era um serviço que rodava aquela estrutura, apartado, que entregava para todo mundo. Então, a ideia inicial era uma de salvar o dado que veio. Ele foi além. Só que ele foi além sem entender o todo. Sim. E aí foi onde gerou um problema gigantesco. A ponto da gente perder a conexão com o correio por um tempo. Uma hora você não vai... Ficava uma hora sem processar. E olha que interessante, né? Tu contando esse exemplo, o exemplo que você deu de 15 milhões de registro, eu lembrei na hora do Giovanni, porque lá atrás, provavelmente tu aprendeu muita coisa com ele que te ajudou nesse momento que tu tava enfrentando esse desafio, né? E olha que interessante, Giovanni, né? Uhum. Em 2020, né? Então a gente é amigo, né? 2020 eu convidei para fazer um tour numa empresa chinesa, né? E foi um momento bem interessante, né? Porque, assim, ele levou o sobrinho dele, né, que trabalha com tecnologia também, o Rafael. E aí eu falei pra ele, cara, olha que mundo doido. Mundo maluco, né? Tipo, ele não estava inserido naquele contexto de toda aquela tecnologia, porque ele tem a própria empresa, e ele tem o software dele, ele trabalha o software dele e tal. O sobrinho dele estava inserido em tudo aquilo que estava sendo falado ali, Smart City, tudo mais e tal. E ele falou, que legal, né? Olha o círculo que a tecnologia construiu aqui entre nós, né, cara? Porque... 2 gerações, né? 2 gerações. Então, assim, eu olhando para a tecnologia mais de ponta, né? E ele olhando para a tecnologia que ele tem ali de entrega mesmo para o cliente. Então, assim, quando você... de novo, as médias empresas, elas não investem em tecnologia porque elas acreditam que a tecnologia é custo. Uhum. Então, quanto menor, melhor para mim. Então, se você falar, olha, precisa investir num servidor melhor. Ele fala, tá funcionando? Tá, então é esse que vai ficar. Deixa para depois. Deixa para depois, né? E a gente vive muito esse ciclo, né? De aquilo que a gente acreditava no passado, às vezes precisa ser abandonado, né? Isso faz parte da nossa evolução, até como ser humano. E às vezes a área técnica não consegue largar disso, porque ele acredita que se ele soltar isso aqui do passado, ele não consegue mais grudar aqui. Isso é comum nas empresas. Eu tenho visto muitas empresas que o maior desafio não é a tecnologia, é a cultura da empresa.
Ah, mas esse software foi feito pelo sobrinho do tio, do primo, do avô. Você fala, mas não está funcionando. Não, mas sempre funcionou. É só desligar e ligar, Sim. né? Dá um restart que volta a funcionar tudo. Né? E não é tão simples, né? Eu prestei a consultoria para um amigo meu e ele tem como se fosse, no passado eles construíram uma cidade, ele é a família dele. E hoje então ele tem vários lotes, ele tinha que administrar esses lotes. Como é que ele administrava? Através de um software que foi feito lá atrás por um amigo dele, isso na década de 2000 ali, 2001, 2002, e usava até hoje. E foi se atualizando, até chegou um momento que ele só tinha um notebook exclusivo só para rodar aquele sistema. Pegou fogo ali e acabou a empresa dele. Não, toda a preocupação para ligar. Não, cara, vamos trazer esses dados para uma estrutura de um data center, para uma nuvem, onde você vai se beneficiar. E aí eu ajudei ele a escolher lá algumas plataformas do mercado que faz gerenciamento de lotes. Sim. Então controla, como se fosse uma imobiliária, todo o fluxo financeiro, todo o fluxo de contas a receber, contas a pagar. É um SaaS, né? É um SaaS, no modelo SaaS. Então, eu te pago uma mensalidade e usa de uma maneira clara. Pensando nesse sistema que você criou lá, nós estamos em 2008, mais ou menos, né? Ele já era no conceito de SaaS? Já. Já era. A gente entendia que entregar o serviço que a gente entregava para o nosso cliente só faria sentido se o cliente não tivesse que ter uma infra. Um arcabouço de tecnologia de servidores por baixo. Aí eu começo a esbarrar na área técnica dele, porque assim, o cara não pode fazer isso. Não, cara. Você não depende mais do TI do cliente quando você entrega, né? O SaaS Exatamente. Então eu tinha lá uma API, um web service, que ele ia lá, ele consultava e pegava a resposta na outra ponta. E aí, a partir dali, faz o que ele quiser. Uhum. Né? Então a gente sempre pensou nisso, tecnologia como um serviço mesmo. Para justamente o cara também não ter aquela desculpa de falar, não posso contratar a sua empresa porque meu time não consegue absorver isso. Uhum. Né? Que é uma desculpa conhecida. Você estava comentando, né, que cada servidor, mais ou menos $1.000, né, $1.000 para cada cliente. Isso. Então, 5 clientes, $5.000. Só que daí o dólar subiu e a gente acabou mudando o assunto aqui, né? A gente foi para outro lugar. Normal, né? Normal. Aqui assim. Aí, voltando naquele ponto, e como é que foi essa experiência né, que você entendeu lá que o Marcondes, né, falou, pô, dá uma olhada lá na Under e tal. Como é que foi esse processo para vocês? Bom, primeiro que assim, eu entendia que precisava mudar, né? Uhum. Todo esse processamento que a gente fazia, a gente não conseguia fazer ainda no Brasil, porque não tinha a tecnologia necessária para fazer no Brasil. Quando eu fui apresentado a Under, e aí o João, acho que você esteve lá no escritório, né? Estive, ali em Pinheiros, ali, né? Isso. Ele esteve lá no escritório lá e ele falou, não, cara, tua linha de raciocínio está correta, mas hoje a gente já tem tecnologia equivalente aqui no Brasil. Né? E, de novo, em reais. Né? Eu falei, pô, bacana. E aí, assim, começamos a fazer um piloto, falei, vamos migrar um servidor. Aí criamos, fomos, ajustamos, mais memória, menos memória, e aí foi ali para ficar ali a solução ideal para a gente. E aí, me lembro que o João, ele criou ali meio que um template desse servidor. Então, todas as vezes que a gente contratava um servidor novo, ele estava basicamente copiar e colar. Né? Tá. Então, todas as configurações estavam muito fáceis de acontecer e aí não teve trauma. Uhum. O trauma foi assim, você entender que você tinha que romper com aquele ciclo vicioso de você ficar esperando se o dólar ia cair ou não. Isso na época você já estava na nuvem, estava na Amazon, na época. Isso daí acho que era 2012, 2011, mais ou menos. E aproveitando o gancho, assim, pensando um pouco na nossa trajetória como empresa, eu lembro que nós começamos a trabalhar com computação em nuvem por volta de 2008, 2009. Isso. Então, vamos investir numa nuvem, começamos a criar uma nuvem própria, pensando nos desafios. E sempre aparecia isso na linha do produto de cloud, assim, no mundo de cloud, né? Cara, como é que eu posso criar uma máquina virtual a partir de uma outra máquina virtual pré-pronta? Exatamente. Hoje é normal isso, mas antigamente não era. Tu tinha que pensar e organizar para que isso fosse colocado à disposição do cliente de uma maneira rápida. Então, nós pensamos em vários momentos no modelo de negócio. Naquela oportunidade foi o quê? Cobra-se apenas o armazenamento e mantém a máquina desligada. Quando ligar a máquina, paga pelo tempo de consumo de processamento e memória,
que realmente é o que importa no final Sim. das contas, né? Uhum. Isso também traz uma redução de custo. E olhando para hoje, nós temos alguns modelos de negócio que se encaixam nisso. Sim. Tanto que hoje nós somos muito mais especialistas no mundo de private cloud e também no mundo de public cloud. Sim. Então, em tecnologias de VMware, em tecnologias de KVM, Open Cloud Stack e assim por diante, porque nós conseguimos entregar para o cliente todas essas facilidades que a parte de infraestrutura permite para a parte de computação em nuvem. E Isso que dá ele não tem que se preocupar mais com isso. Não. Contrata Esse um é o- SaaS e é. usa. Esse é o ponto, né? Ele não tem mais que se preocupar com isso. É que a gente estava conversando. Tecnologia é meio, não é fim, Exato. né? Explicar para o cliente dele, olha, o servidor deu problema. Não, o cliente dele não quer saber disso. Então não adianta ele achar que ele vai ter a redução de custo dele, diminuindo a infra dele, tirando recursos importantes. Mas entra naquele ponto que você falou, é cultural. É cultural. Tem que pegar o board da empresa e dizer, cara, vocês não têm uma tecnologia que é custo. A tecnologia que você tem aqui é um investimento para a empresa, né? É que isso está um pouco relacionado com aquilo que se vivia muito tempo lá atrás, né? Então, comprar uma impressora melhor, custo. Né? Comprar um equipamento melhor, custo. Uhum. E aí você fala assim, bom, legal, tenho 30 pessoas, preciso de 30 notebooks. Ok, comprei 30 notebooks, pô, gastei uma fortuna nisso. Dali 3 anos, ele vai precisar trocar isso. 3 anos, sendo bem contido, né? É. Mas dependendo do que for a tecnologia que ele comprou, em 2 anos ele precisa trocar todo esse parque de máquinas. E ele acredita de verdade que ele vai precisar trocar os 30 no mesmo dia. Daí vira custo. Sim. E aí ele fala que não tem dinheiro para isso. Sim. Sim. Né? Então, Falta uma programação aí, um entendimento, mas é planejamento. um ciclo, né, vicioso, o cara acreditar que ele trocou 30, comprou 30 para iniciar o negócio, aí para trocar ele tem que trocar os 30 ao mesmo tempo. E não. Uhum. Faz ali uma ordem de prioridade. Né? Mas aí, de novo, né, cultura. Esse projeto aí dessa análise de dados durou quanto tempo, mais ou menos, na tua trajetória? Cara, na real ele dura até hoje, porque eu ainda faço alguns projetos nesse sentido. Não mais desenvolvendo, Uhum. mas auxiliando as pessoas, algumas empresas a fazer esse tipo de análise, meio que um compliance, né? Entendi. Então conta para nós como é que surgiu a TechTel, porque você comentou para nós nos bastidores ali que ela surgiu desde 2000 e... A TechIntel, ela foi uma empresa engraçada, o surgimento dela, porque quando eu saí da minha última empresa na CLT, eu abri uma outra empresa com um sócio, e aí meu sócio ele tinha um problema de bipolaridade. Opa, que legal. Não é Ótimo para ser sócio, né? não. Não é não. Não é não. Não é não. E aí, cara, assim, pô, a gente fez bons projetos, tinha faturamento, mas era difícil lidar com ele. E eu falei, não dá. E aí chegou um dia que eu falei, cara, não. E aí rompemos, né? Uhum. Rompemos, eu falei, cara, o que eu vou fazer? Eu não Uma acredito no terça modelo parte do dia tu ia estar com ele lá envolvido num cenário que às vezes estava bem, às vezes estava ruim, né? Você não sabia, era uma variável. E aí assim, eu falei, cara, eu acredito que fazer isso é um bom caminho, mas não com essa pessoa. E aí, junto com outro parceiro, a gente falou, vamos fazer isso aqui? Tá, legal. Como é que vai se chamar a empresa? A gente vai fazer a parte de inteligência da tecnologia, porque tecnologia ela não é tão inteligente como as pessoas acreditam, né? Então, se você não botar ali... Depende da né? criatividade de quem está por trás do ser Isso. humano, né? Mas, em geral, a tecnologia ela é processual, né? Acho que a gente conseguiu ver realmente tecnologia inteligente agora com IA, né? Mas agora ele está mais visual, mas em 2008, 2010, ela era mais um back-office que você fazia ali com a inteligência, não era tão visual, né? E aí eu falei, cara, e aí me lembro exatamente no dia, a gente estava em frente à represa do Guarapiranga tomando um copo de vodka com gelo e limão, pensando qual seria o nome da empresa. Aí rabisquei e falei, cara, TechIntel.
tecnologia com inteligência. Pronto. E aí ficou isso. E ficou. Não mudo mais. Nem pergunte se... Cara, muda logo, muda a cor, mas não, o nome é esse. O nome é esse. O nome é esse. E aí, assim, de novo, correr riscos. A empresa tinha o nome, não tinha o CNPJ, não tinha produto. Tudo para dar Tinha errado. só uma ideia. Tudo para dar errado. Rabiscamos ali, rapidamente, ali algumas coisas. Fiz uma reunião com o banco. O banco falou, se você tiver isso, eu compro. Falei, então vamos assinar o contrato. Ô, louco. E o banco falou, então vamos assinar. Mas vem um detalhe importante aí nesse ponto que você falou. A conexão, né? Você estava Relacionamento. Relacionamento. Estava Sim. conectado com alguém que... Você não lá bateu na porta de um banco aleatório e falou com o Não, gerente não. sentado ali. Vai perguntar que é o Paulo. Não, É. não é assim? O cara olhou e falou assim, pô, se você tá falando que teu software faz isso, eu vou colocar na minha empresa inteira. Na época do crédito consignado. Então eu tinha desenvolvido um software chamado Sparta e que ele fazia ali determinadas funções ali. E aí o pessoal veio, o diretor, fizemos reunião com ele e aí trouxe mais uma equipe, conversamos, ele falou, cara, tá fechado o negócio. Não viram, eles não viram. Só da apresentação do PowerPoint. PowerPoint, PowerPoint, uma vendeu telinha ali, PowerPoint. ele viu ali A ideia era muito boa. uma telinha navegável. Ele falou, tá bom. Era um protótipo, né? Não era um... Cara, não sei nem chamar se era protótipo, Não mas é assim, MVP, nada. eu falei, pô, tá bom. Assinamos, nem assinamos o contrato. Ele falou assim, ó, quero que vocês venham pra cá, a gente assina o contrato na segunda-feira, vocês já colocam pra rodar na minha operação. o produto que não existia. Produto que Agora existia. não é mais 15 dias, agora é uma semana. Não, eu pedi pra ele 15 dias porque a gente precisava fazer Ó, adaptações. 15 dias, velho. 15 dias. A gente vai ver isso o tempo todo no programa de hoje. 15 dias é o suficiente. E Não aí mais eu falei que pra isso, ele, não. eu falei pra ele, ó, me dá uns 15 dias pra eu poder fazer adaptação, porque eu tenho outros clientes, pra poder atender você com qualidade. E aí, nesses 15 dias, toca desenvolver. 15 dias virado. Você tomava Virado. café na época? Não. Não. Parei de tomar café com 5 anos. 5 anos de idade, eu já não queria mais café na minha vida. Então, e aí o que acontece? Eu não tinha CNPJ. Uhum. Como é que o banco vai fechar um negócio? Como é que vai assinar um contrato B2B se eu não... Sem CNPJ. É. E meu filho trabalhava comigo. E não, E aí? não, em 15 dias você não tira um CNPJ, né? Não, tirava. Tirava? Já tirava? Já Então, em nessa- paralelo, ele correndo com o contador para ter o CNPJ, para colocar no contrato, Uhum. né? E legal. Bom, viajei para o Rio, entreguei o contrato, assinou, tudo certinho. Colocamos o software para rodar. Quando eu voltei, estava tão empolgado que eu cheguei em casa e eu estava sentindo uma dor nas costas. Falei, cara, que dor nas costas estranha. Tal, não sei o quê. Bom, para encurtar um pouco a história, fui internado. Eu tive um pneumotórax espontâneo, que é uma Caramba. bolha que surge no pulmão, e essa bolha estourou, e o meu pulmão esquerdo ele fez assim e não subia mais. Caramba. Procedimento simples. Levanta a camisa, toma uma anestesia local, faz um furo com bisturi, passa um caninho que nem caninho. da caneta, Uhum. tira o ar, Tubinho. você escuta o ar saindo, fica ali 24 horas de observação e vai embora para casa. Resolvido o problema. Deveria ser isso. E o projeto já é em execução. Já andando. Caramba. Eu não conseguia faturar porque eu estava no hospital. Porque eu precisava tirar o certificado digital e eu não conseguia ter o órgão para fazer o certificado digital. É isso que o pessoal não vê, não sabe dessas histórias. Isso que Não. mostra como é que é o empreendedor. E aí, cara, eu no hospital querendo sair, não podia sair. E sentindo muitas dores. Cara, o procedimento que era para eu ficar 24 horas passou para 48, eu sentindo muitas dores. Bueno, chegou um momento em que eu sentia tantas dores que começaram a me dar Morfina? morfina. Ei, Caramba, então tava... tá feio o negócio. Cara, eu dizia assim, eu com dor eu parecia a menina do Exorcista.
Tava faltando pouco pra virar o pescoço e vomitar verde na galera. Meu Deus. Porque era uma dor insana. Aí troquei de hospital, enfim, tem uma passagem interessante, mas um padrinho meu conseguiu uma vaga no hospital bem bacana, com uma equipe bem bacana, e falou, ó, vamos trocar de hospital. Aí fui para um hospital bacana, e aí o médico passou e falou assim, olhou os exames, jogou tudo fora, falou, como é que tem gente que consegue errar tanto? Isso era uma quinta-feira. Ele falou, ó, agora você é nosso paciente, vou pedir exames novos e vou jogar tudo fora isso aqui. Não me interessa nada disso aqui. Tá igual você quando assumiu como coordenador lá e joga esse código fora. Joga aqui, não tudo fora. nada. Joga tudo O fora. cara matou no peito e falou, deixa comigo. E eu sentindo dor. Sexta-feira, passei o dia inteiro sentindo dor. Aí ele passa com calma. No final do dia, ele falou, amanhã cedo eu passo aqui e aí eu acabo com essa dor que você tá sentindo. Eu pensei, pô, vai me matar. Vai dar mais remédio, eu vou ficar loucão. Não, eu falei, vai me matar, cara. Só assim que eu imaginava acabar com aquela dor. Doía quando eu respirava. Nossa, Ou imagina seja- que é toda hora. Porque tu O tempo todo. Entendeu? controlava a respiração. Doía qualquer coisa. Cara, eu respirava, doía. E aí ele passou no final da tarde do sábado e falou, pronto, vamos resolver esse problema aí. Eu falei assim, cara, como vamos resolver esse problema? É sábado, não tem equipe Não tem para você. fazer cirurgia hoje. Cirurgia é de segunda a sexta. Aí ele falou assim, passou aqui xilocaína, anestésico local, puxou um pouquinho o cano, porque não estava drenando, o pulmão não estava subindo. Tudo que não drenou em 1,5 semanas, drenou em um dia, no domingo. Quando a menina passou, o negócio tinha drenado todo o líquido do pulmão. Caramba. Coisa de centímetros. A equipe que colocou o cano, colocou ela encostada no osso da costela. Então não passava nada. E ele tinha visto no exame, fez os novos exames, confirmou. Agora vamos aplicar a solução. Terminou aí a história? Não. Ele pegou e falou assim, e eu precisando assinar. O contrato para receber o O dinheiro. contrato já estava assinado, eu precisava fazer Certificado, certificado digital para poder emitir a nota. Que o banco não pagaria sem a nota. Não. E aí, o médico veio na segunda-feira e falou assim, ó, resolvemos seu problema. Porém, encontramos mais uma bolha no seu pulmão. Eu falei, por que essas bolhas surgem? Existem 3 tipos que estão sujeitos a isso. Pessoas que trabalham com aviação, pessoas que trabalham com mergulho e pessoas que são do tipo magro e alto. Sou eu. Ok, ele falou, ó, posso liberar você, você vai embora para casa. Existe 50% de chance dessa bolha estourar e você ter que voltar rapidamente para cá. Ou a gente opera e zera E as resolve. possibilidades. Eu falei, Na hora. opera, tô aqui. E aí ele operou, Já tinha mostrado competência, você já estava Sim. seguro ali com ele. minha operação. Ele falou comigo na segunda-feira. Minha operação ia ser na terça. A previsão era, terça opera, eu ia ficar na UTI na quarta, quinta-feira eu vou pro quarto, faria fisioterapia em um período, quinta e sexta, sábado descansa, domingo, segunda, terça e quarta faz a fisio em 2 períodos, quinta avaliaria, sexta, na sexta feriado, sexta santa, ia para casa. Esse era o prognóstico dele. O meu não era. Você falou, amigão, eu tenho que ir lá tirar o certificado o meu não digital, era. pô. O meu não era. Operado na terça. Quando eu saí da mesa, ele falou, pô, você tá ótimo. Não vou nem te mandar pra UTI. Te mandar direto pro quarto. Quarta-feira, já comecei a fazer fisioterapia em 2 períodos. Quinta em 2 períodos. Sexta ele passou, ele falou, sábado você pode ir embora pra casa. Necessidade. Deixa comigo que eu vou embora logo. Porque eu perguntei pra ele, o que eu preciso fazer pra me recuperar? Ele falou, precisa se dedicar na fisioterapia. Disciplina. Dedicação, Falei, disciplina. plana melhor isso. Ele falou, cara, a fisioterapeuta vai te passar um monte de exercício, quanto mais você fizer, mais rápido você evolui. Eu falei, só isso?
Tá bom. Tô aqui Aquilo mesmo que tá no meu sozinho. controle, deixa comigo. Cara, de novo. Eu não tô no spa, que eu vou ficar deitado lá, ai, tô sentindo dor. Não, cara, tô sentindo dor, mas tem que fazer. Então, eu acelerei o processo para poder sair antes. E aí saí. Aí finalmente fui até lá, assinei tudo, e aí conseguimos. Mas isso foi depois dos 15 dias da entrega do projeto, né? Foi, demorou. Mas aí a empresa entendeu também que eu estava internado e tal, e aí todo mundo Deu uma amenizada. deu uma amenizada lá. Deu mais 15 dias. Não, a gente entregou nos 15 dias, só que eu não conseguia receber, Ah, tá. né? Porque eu não tinha o certificado digital para emitir a nota fiscal. Uhum. Então, o projeto foi andando com a equipe e tal, e eu ficava lá no hospital, lá acompanhando com o celular. Isso já era o CNPJ da Tectel. Já. Caramba, que legal. Já. Nasceu de uma situação bem E interessante. já tinha a mesma visão que tem hoje, porque hoje vocês trabalham com gestão financeira e tributária no Brasil, né? Não era essa linha de... Não, não. A Tecintel tinha só um pilar, que era tecnologia. E a gente acreditava de verdade, de novo, tecnologia tinha que ser fácil para o usuário. Uhum. Então a gente desenvolvia coisas que era para ser fácil. Não se falava em UX nessa época, Não. mas é o conceito de UX, né? Sim, sim. Uma user experience, uma experiência para o usuário mais adequada ali para facilitar a vida dele. Isso. E aí o que acontece é assim. Ao longo do tempo, eu fui entendendo que tecnologia era meio. Então já tinha muito claro isso na minha cabeça, mas com a Tecintel eu entendi isso claramente, assim, que, cara, ninguém compra tecnologia. Qual foi o resultado? Compra o resultado. Sim. Não adianta eu chegar lá e mostrar que eu vou usar tal linguagem que eu vou fazer. Cara, o cara olha para você e fala assim, sou diretor financeiro, velho. Você vai resolver meu problema? Aí você fala, vou. Tá bom, quanto custa? Eu gosto muito de metáfora, né? Tanto quando eu converso muito com a equipe, eu falo, normalmente, às vezes o pessoal não é técnico, eu tento trazer alguma metáfora, né? E aí ontem numa reunião eu fiz a seguinte colocação. O que é um Fire? Como é que tu vai explicar para uma mulher, um time que não sabe o que é um Fire? Sim. Ah, não, Fire é um bloqueio de portas. Mas o que é porta? Não sabe o que é porta. Sim, sim. Ah, não, protocolo. Mas o que é protocolo? Tu começa num desafio. Aí qual que é a metáfora que eu fiz? Ó, pensa só, nós estamos num prédio aqui, nós estamos no 23º andar, concorda? Sim. Então eu desci o carro no estacionamento, me dirigi sozinho até um local. Qual que é esse local? A recepção. Opa, o que a recepção faz? Permite entrada ou não permite entrada, correto? Correto. Perfeito. Então o firewall é o papel da recepção. Então tu Sim. tem o firewall de borda, que é a recepção. E tu também pode ter um firewall na boca do servidor, que é o firewall dentro do sistema operacional, que tu bloqueia também, que seria a recepcionista dentro da sala. Exatamente. Entendeu? Ah, entendi. Então, o que é um firewall? O firewall é o bloqueio de porta protocolo. O que é? Um bloqueio que permite a entrada e saída de pessoas ou de serviço e protocolo dentro do servidor. Perfeito. Então, aproveitei o gancho para poder... Muito bom. Foi um ótimo funciona bem essa parte De metáfora. visual de metáforas para a É. galera, porque assim, muitas vezes o conceito que eles têm, ele é muito superficial, Exato. né? E é tão acadêmico que não alcança o cara na parte do dia a dia, né? Então, bom, Metáfora é sempre bom, né? Para trazer uma explicação para quem não é do segmento de tecnologia, né? Então, Eu tô curioso, Franklin, porque você falou lá no início da Tectel não tinha o produto em si. não tinha. Mas hoje, pessoal, só para entender, acho que é interessante nós entrar um pouco na Tectel agora. Sim. E pensando em termos de números, o que a Tectel transaciona hoje de big numbers, assim, sabe, pessoal? Hoje eles atuam diretamente numa questão tributária no Brasil. O que tem de números em si? Pode explicar para o pessoal Sim, um pouco o sim. teu negócio, como é que funciona? Vamos lá. A Tecintel ela passou por uma transformação enquanto eu estava lá na conta Black, Uhum. né? Com o Sérgio e tal. Deixei ela ali mais ou A menos. empresa continuou funcionando e vocês foi para outro negócio. E aí, quando eu saí da conta Black, aí eu voltei a olhar para ela novamente com um olhar mais carinhoso, né? De pai. E aí eu comecei a entender que alguns pilares precisavam existir. Uhum. Primeiro, como é que você faz uma empresa ganhar mais dinheiro? Né? Quando você vende mais ou quando ela tem uma redução significativa de custos. O ideal era que as duas coisas andassem juntos. Mas nunca acontecia.
E aí, Normalmente a redução de custo ela vai melhorar a margem, né? Ela não vai aumentar o faturamento da empresa. ela sobra mais margem para você. Sobra você mais vai... dinheiro no bolso do dono. Em teoria, E você daí tem pode mais para investir, né? reinvestir, aí- Que o correto seria pegar esse dinheiro e reinvestir, né? Exatamente. E não ir pro É. dinheiro Do bolso. do bolso do Porque se dono. vai pro bolso do dono, não reinveste, não cresce. Exatamente. Aí não entrega esse resultado. E em 2018, 2019, eu conheci um negrão, gente boa pra caramba, e ele veio me falar para desenvolver uma tecnologia para a área tributária. Então eu estava ainda lá na Conta Black e tal, tivemos uma conversa com ele, e ele falou, pô, eu analiso as notas fiscais das empresas e eu demoro 3, 4 meses para tomar a decisão se essa empresa tem ou não crédito a recuperar. Pagou a mais. Ele tinha visto o problema. Ele viu o problema e ele é contador e dos bons. Então, ele começou a fazer... Ele fazia isso manualmente. Com planilhas e tudo, mas manualmente. Né? Como é que escala? Exatamente, como é que escala. E aí ele falou, pô, isso aqui... Você consegue me ajudar nisso aqui? Eu falei, claro. Eu gostei do projeto. Vou cobrar tanto e faço o projeto para você. Em 2019, ele conversou comigo em agosto. Ficamos de assinar o contrato para começar a fazer e tudo mais e tal. Ele sumiu. Desapareceu. Fiquei pau da vida com isso. Porque para mim isso é uma falta de respeito absurda. Sumiu, desapareceu. Não atendia telefone, sumiu. Em dezembro, pessoas do nosso meio que são comuns, né? Dos dois lados, eu falei, cara, sem vergonha, não sei o quê, sumiu e tal. Eu tava pau da vida com isso. Mas tudo bem. Você gostou da ideia? Gostei da ideia, gostei mesmo, sabe? Uhum. Mas assim, ok, né? Achou alguém melhor para fazer, ou enfim. Chegamos em 2020, pandemia. Na primeira semana da pandemia, Março, mais ou menos. Março. É. Eu e alguns amigos meus falaram, cara, a coisa é séria. Muito séria. Mas muito séria mesmo. Eu falei, vamos pegar o nosso trabalho, vamos tirar parte do nosso lucro, pagar somente o custo e para algumas empresas oferecer somente o custo. Porque elas paguem o custo. Uhum. Porque muita gente, a gente estava prevendo que muita gente ia perder o emprego. Uhum. Né? E aí eu peguei e mandei uma mensagem para ele. Reinaldo. Falei, ó, tudo bem, tal, esse momento difícil da sociedade, né? Nós estamos tentando criar um grupo de pessoas que se ajudem ou que ajudem outras pessoas. Você está precisando de alguma coisa? Porque na minha cabeça era tão nítido que a gente precisava fazer isso enquanto sociedade que não conseguia pensar em outra forma. Tá? Todo mundo tá focado nisso. Né? Todo mundo tá focado nisso. E aí ele pegou e respondeu assim para mim, ele falou assim, Paulinho, preciso sim. Você pode vir aqui me visitar? Ele mora em Alphaville. Falei, vou sim. Ele marcou uma quinta-feira, só que nessa quinta-feira eu não podia ir, aí eu falei para ele que eu ia no sábado, porque quinta era rodízio do carro, enfim. Em paralelo, guardem isso, em paralelo, um baita de um amigão meu, Cristiano Hanoia, ele me ligou e falou, Paulinho, cara, o que aconteceu com o mundo? Fechou. Tá tudo parado. Cara, ele é publicitário dos bons. Ele falou assim, o que aconteceu com o mundo? Eu falei, cara, eu não sei. Não sei o que vai ser. E aí a gente começou a conversar. Conversa, papo de boteco. Ele falou assim, pô, cara, imagina aquelas pessoas que estão vendendo café no ponto de ônibus. Como é que elas vão sobreviver? Não tem ninguém mais indo pro ônibus. Sim. Aí eu falei, pô, cara. E eu e ele, dois loucos. Assim, pô, a gente podia fazer tipo páginas amarelas do bairro para que as pessoas comprassem os produtos dali, ao redor. Ele falou, pô, legal, vamos fazer isso. Tá, isso aqui. Ele é maluco. Maluco. Ele falou, legal, vamos reunir pessoas que ajudem no projeto. Tá bom. Aí eu chamei uns 2, 3 amigos. E aí ele mandou rodar uma pesquisa na sexta-feira.
Lembre-se, na quinta eu ia falar com o Aguinaldo. Esse amigo mandou rodar uma pesquisa na sexta-feira. No sábado eu fui lá, conversei com o Aguinaldo. Ele falou, pô, faço isso. Vamos fazer isso junto? Eu falei, vamos. 2 projetos. 2 projetos. Além da conta Black. Aí o Cristiano Hanoi aparece na segunda-feira com a pesquisa. Como é que as pessoas compravam ao redor, né? Pô, legal, vamos fazer isso. Aí resolvemos fazer um projeto chamado Apoie o Local. Apoie o local. Apoie o Local. Uhum. Esse projeto ganhou prêmio da Band em 2021. Olha só. Caramba. Qual era a ideia? Nós criamos ali dentro do WhatsApp uma inteligência para que você, no seu WhatsApp, respondesse algumas perguntas de geolocalização, qual é o seu CEP, onde você está, e aí o que você quer? Serviço, produto, indústria? Tá, eu quero produto. Ah, você quer o quê? Comida, farmácia. Então ele ia direcionando você nesse fluxo de conversação até o ponto de pegar o teu pedido e entregar na outra ponta para aquela pessoa que está perto de você. Essa era a brincadeira. Totalmente gratuito. Realmente era o apoiar mesmo. Era apoiar mesmo. Totalmente gratuito. Tá? Gostei disso. Então, reserva. Então, isso rodou. Em paralelo, o Aguinaldo foi me explicando a parte tributária. Eu falei, caramba. Interessante isso. E aí ele falou, muitas empresas pagam de forma equivocada o imposto. E sobra crédito. E esse crédito, ele vai aumentando, porque ele é atualizado pela Selic dos últimos 5 anos. Então, quando você olha para isso, você fala, pô, mas tem uma empresa que tem muito. Ele falou, sim. E aí comecei a me envolver e estudar a parte tributária para criar soluções tributárias. Então, a gente começou a desenvolver um mecanismo de análise das empresas que teriam créditos tributários para recuperação. Entendi. E aí começa a brincadeira. E era ele como contador, você como tecnologia, e tem alguém na parte jurídica que veio apoiar? Cara, tinha um time todo. Eu nem estava na parte de tecnologia. Tinha uma outra pessoa cuidando de tecnologia, eu estava cuidando da parte do negócio. Eu estava fazendo reunião com as empresas, apresentando e tudo mais. E aí a coisa andou ali relativamente, mas aí começou a ter muitos problemas, porque a gente descobriu que o contador e o advogado não queriam a nossa solução. Querem fazer por conta própria. O contador, porque, de certa forma, ele achava que a gente estava penalizando ele. Uhum. O advogado queria judicializar tudo, mesmo quando a recuperação era da administrativa. sucumbência. Entendeu? Então, assim, pô, e aí você pegava projetos legais e não andava. O dono queria e o advogado segurando, o contador segurando. Falei, cara... A objeção da venda era o contador e o advogado. E a informação depende Nenhuma deles. novidade até aí, né? Desculpa os contadores e advogados, desculpa aí, mas pessoal, mas é a realidade. Os caras gostam de segurar uma venda. E aí o que acontece? Cara, e aí, de novo, passamos por algumas transformações. E eu comecei a entender que fazer a recuperação tributária era um pequeno passo que não trazia a segurança necessária para a empresa. Por quê? Porque, primeiro, a empresa não estava convencida que tinha crédito. Segundo, quando eu conseguia convencê-la de forma documental, tinha que ter a aprovação do contador e do jurídico. E, em geral, o jurídico falava, não, isso aí vai colocar a empresa em risco. Esse é o papel do advogado da empresa, é falar não para qualquer ideia. Aí eu até pensei numa objeção aqui que pode acontecer, né? Porque hoje é muito natural no nosso dia a dia, e isso é uma verdade, não é uma inverdade, é uma verdade, que tudo aquilo que vem fácil, vai fácil. Então, às vezes, o cara olha assim, não, como assim, estão me dando dinheiro aqui? O que é isso? Da onde é que vai sair esse dinheiro? Daí chega no apoio jurídico dele. Cara, isso tá errado. Ele barra na hora, ele não vai pra frente. E aí, um dos últimos projetos que eu fiz de recuperação tributária, que aí assim, eu falei, cara, tem coisa errada. De novo, entender o mercado. Tem coisa errada. Peguei uma empresa, um amigo, na verdade, que era controlador dessa empresa, uma empresa muito grande, com 9.000 funcionários. E ele falou... no bilhão já. Ele falou assim, Paulinho, uma dessas Big Four de auditoria passou aqui
e encontrou 4 milhões de reais de recuperação tributária. Eu acho que se você vier aqui com a tua tecnologia, você vai encontrar mais coisa. Relacionamento de novo, ó. Olha lá, Relacionamento de novo. Falei, ok, vamos lá. Desafio. Fizemos uma reunião, tal, ok. Diretores, né, C-levels todos ali, jurídico, contador e tudo mais. Então tá bom. Então, vocês acham que tem alguma coisa? Tá, porque não tem, então, a negativa é sempre legal. A negativa, não tem, mas vamos permitir que vocês olhem, vai que vocês encontrem alguma coisinha. Vamos dar uma oportunidade pra esses moleques aí, pra esses guri, como fala no sul lá, né? Encontramos 86 milhões de reais. Fecharam na hora o contrato. Tomamos um bypass do jurídico. O jurídico foi lá e fez sozinho. Não, o jurídico não tinha competência para isso. Tá. Fizemos a minuta do contrato. Mandei a minuta do contrato. Aí o jurídico pegou, falou, legal, tal. Bom, brigamos até mais ou menos umas 9 da noite sobre os percentuais, né? Acertamos o percentual? Tá bom. Então, manda o contrato. Acertei, mandei. Vai entrar em reunião de diretoria na terça-feira. Quarta-feira a gente começa. Então eu tava com senha da empresa, tava com tudo, porque já tínhamos passado por essa etapa, era só formalização e execução do trabalho. Terça-feira o jurídico não me responde, quarta-feira não me responde, quinta, sexta, na outra semana, segunda, terça, meu amigo pega e fala, cara, acho que deu um problema aqui. Qual é o problema? O jurídico pegou o seu contrato na íntegra, copiar, colar, trocou o nome da empresa, colocou uma empresa de conhecimento deles. Meu Deus. E ficaram com o contrato. Claro que eu fiquei bravo. Óbvio. Mas tudo bem. Por trás dos contratos tem pessoas, e aí a índole da pessoa. Tudo bem, né? faz parte do jogo. Faz parte do jogo. Eu fiquei pau da vida. Eu falei, legal. E aí, a empresa que assumiu não conseguiu recuperar os 86. Recuperou talvez uns 10. E fazendo coisas erradas. Quem apareceu no Fantástico? Caramba. Se você ficou com dúvida, procure o Fantástico para descobrir quem é. Quem apareceu lá? Falei, olha, que legal. E aí, o tempo passa. Eu conheci uma outra pessoa especialista também na área tributária. Ele falou, Paulinho, já é um senhor de 61 anos. Ele falou Aí assim, tem experiência. Ele falou, Paulinho, a recuperação ela é boa, mas não traz segurança. Eu falei, olha a minha cabeça explodindo de novo. Ele falou, você precisa encontrar ativos, direito creditório, precatório, créditos administrativos, para que você faça a gestão disso e que este cedente queira vender para esse terceiro aqui. E aí aqui é que está o segredo. Falei, e aí abre relacionamento para poder entrar na parte tributária. porque aí veja, quem me procura é o cara que está devendo. Sim. Porque o meu ativo serve para fazer a quitação da dívida dele. Quem me procura é o cara que gasta 10 milhões por mês em imposto. E ele fala, pô, se tiver algo que eu possa fazer uma engenharia tributária aqui, sobrar ali qualquer coisa, é melhor do que eu pagar os 100%. E aí o jogo muda. Aí o jogo mudou. E aí hoje, se falando de números, né? Hoje a gente gerencia ativos de 10, 12, até 18 bilhões de reais. Caramba. Que servem para você pagar dívidas com a Receita Federal, com Procuradoria, serve para o cara fazer a compensação mensal, então ele tem um ganho ali. Então, mudou. E provavelmente você, pela bagagem que nós escutamos até agora, tu deve estar usando muita tecnologia para trazer mais eficiência, para trazer mais controle. Velocidade nessa análise toda, né? Não tem como. Não tem como você fazer isso manualmente. Não tem como, né? Não tem. Porque, de novo, você tem que analisar
vamos falar aqui um precatório, tá? Que é uma dívida do Estado para com você. Você tem que analisar todas as situações desse precatório, onde aplicar e tudo mais. Então você tem que criar ali um roadmap ali de análise que para o outro lado que está comprando tem que ser seguro. Né? A gente costuma dizer que assim, a porta de entrada do órgão público, a Receita, ela é do tamanho, ela é da espessura de uma agulha de insulina. Se você não fizer tudo muito na risca, muito certinho, não vai conseguir fazer. De novo, lá nos primórdios, você podia fazer a emissão de uma nota contra uma empresa que estava inapta. Hoje você não consegue fazer isso. Eu até contei outro dia o caso de um cliente, né, uma loja de calçados grande aqui de São Paulo, que ela comprava o produto, o fornecedor chegava com a nota, na hora que o caminhão descarregava o produto e ia voltar para a fábrica, Sim. o pessoal da fábrica ia lá e cancelava a nota. E aí, na verdade, o meu cliente estava comprando um produto frio, sem nota. Exato. Então, hoje tem tecnologia para você monitorar a nota de recebimento, enfim, para evitar esse tipo de coisa. Mas o passado, o que já aconteceu de problema... Hoje você monitora o produto lá no seu estoque. Isso. Né? Então, você tem entrada e saída da nota, você monitora ele lá. Sim. Não é a saída. Né? Então, por isso, quando você fala de tecnologia, sim. E aí, você começa de novo a olhar a tecnologia como meio. Qual que é a entrega final? A entrega final é a redução que você está dando para o cara, às vezes de 20%, 30% daquilo que ele gasta todo mês. Né? Quando você tem um processo muito ajustado, com tecnologia boa, sólida, confiável, você vai ter uma homologação dos órgãos públicos, que a tua plataforma está boa. Né? Então, quando você pensa, poxa, legal, vamos pensar aqui numa empresa. Uma empresa que fatura, que gasta R$1 milhão por mês. Você dá para ela 20% de desconto naquilo que ela paga todo mês. Ela, ao longo do ano, sobrou para ela 1.200.000. Que ela vai fazer o quê? Cara, ela vai reinvestir, ou ela vai ampliar. Entendeu? É muito significativo. E tem empresas fazendo isso com uma qualidade gigante. Tem empresas comprando ativos para daqui, que dá para usar nos próximos 5 anos. Tá fazendo já um horizonte de investimento. Sim. Olha só que interessante. Ô Paulinho, mas já te chamando de Paulinho... Ele falou várias vezes. Né? Não tem Nós jeito. estamos errando o nome de Paulo. Não, agora é Paulinho. Agora. Não, é porque já me chamaram de PR, Paulo, Roger, e agora é Paulinho. Ô Paulinho, mas quando você tem um caso desse, onde você vai lá ajudar uma empresa a ter R$1.200.000 de economia tributária no ano, você também entra com apoio para auxiliar ele aonde ele pode colocar esse dinheiro, para simplesmente isso não ir para o bolso do dono da empresa? Não que isso seja ruim, né? Então, como se fosse uma assessoria, uma consultoria, principalmente no viés de tecnologia. Né? Sim, exato, sim. Porque não é ruim o dono tirar o lucro da empresa, tá? Tudo certo. O ponto é, se ele reinvestir esse dinheiro, ele pode tirar mais dinheiro depois. A gente, em geral, a gente entra num ponto bastante sensível. Quando você consegue o êxito, né, de passar pela etapa de contratação e tal, você faz todo o trabalho. Quando você consegue, por quê? Porque, de novo, você está lidando ali com um ser humano ali que, assim, você fala, olha, eu tenho habilitação para isso, olha, eu tenho homologação aqui, o cara olha e fala assim, mas por que isso não aparece na propaganda? Porque não é interessante, Vamos pensar, vamos fazer um caso rápido aqui. Uma empresa que vai lá e utiliza isso, ela aumentou a margem de lucro dela. Se essa empresa ela vai lá e ela paga PLR, entendeu? Por que ninguém quer ficar divulgando? Sim. Simples. Porque, cara, numa ação trabalhista ela perde. Aquele 1.200.000 ali, ela vai ter que dividir com todo mundo. E ela não quer. Então, assim, absolutamente tudo que a gente trata na empresa é sempre muito segmentado. Então, quando a gente fala desse tipo de projeto, a gente não escala para outras coisas, a menos que o proprietário dê a abertura para a gente. Porque senão eu crio um conflito que o cara fala assim, mas isso aqui é um projeto de tecnologia.
Uhum. E aí ele mata o projeto lá no começo, porque ele fala assim, a minha equipe tem que participar. Não, tua equipe não tem que participar. É o teu contador, tua área contábil tem que participar. A operação lá embaixo não precisa saber. Não precisa saber. Não precisa saber de onde veio Exatamente. essa margem, a verba do projeto. Então, E aproveitando um pouco a tecnologia que nós estamos conversando aqui, trazendo um pouco para o nosso cenário, em termos de oferta de tecnologia para os clientes, como você manipula muitos dados e às vezes tem que trazer essa informação de maneira imediata e rápida. sim. Eu vou citar 3 tecnologias aqui para ver se faz sentido no negócio de vocês e se você acredita que isso ajudaria outros empresários também que têm a mesma dor, né? Quando eu olho para uma estrutura onde eu tenho uma boa conectividade no Brasil, Sim. por exemplo, chegando até 20 GB de link. Quando eu olho para uma tecnologia de armazenamento, onde eu consigo trazer um armazenamento rápido, que seria a parte de disco NVMe, que é uma coisa que o pessoal acha que é inviável, mas é viável hoje, e a tendência futura é ser só isso. E também o conceito de, em vez de ter um processador, ter vários processadores para atender um determinado nicho de negócio, e complementando, ou seja, trazendo uma plataforma em cima dessas tecnologias que permite uma facilidade para crescer e diminuir, usando uma estrutura de private cloud. Você entende isso que faz sentido para um negócio como o seu? Ou até mesmo para alguns outros colegas que estão nesses desafios? Sim. Eu vou te explicar o meu sim tão categórico. Quando você pega uma empresa para analisar, em geral, essa empresa ela tem um ou mais CNPJs. Tá. Então você não está olhando só 5 anos de nota de um CNPJ. Né? Você está olhando 5 anos de notas fiscais de saída, às vezes de 15, 20 CNPJs. Então, o processamento ele é fundamental para isso. Quando você faz a análise e para você falar, olha, essa empresa é essa radiografia, essa daqui, essa daqui, essa daqui. Quando você começa a fazer o projeto na empresa para esse tipo de pilar, gera-se uma expectativa muito grande na empresa. Uhum. Então, se você falar que você demora 2 dias, o cara já fica revoltado. Ele fala, pô, eu queria isso. Mas lembre-se, no começo da conversa, o Aguinaldo ele fazia em 3, 4 meses. Sim. Caramba. Entendeu? Então, todos os dias nós vamos nos deparar com essa necessidade da velocidade. E é isso que faz a evolução dos processos na tecnologia. Para dizer que a tecnologia não é o fim, ela é o meio. Ela então é o ela vai meio, entregar o resultado com agilidade. Quanto mais rápido ela entrega e mais assertivo, mais rápido você toma a decisão na outra ponta. Vamos fazer uma brincadeira rápida aqui. Minha carreira começou por volta da década de 80, tá? Quando eu fui trabalhar. A estrutura era: o gerente pedia um relatório para um escritório que ficava 50 quilômetros. Então, você preenchia um papel, um formulário, falando o que você queria no relatório, colocava aquilo no malote, uma vanzinha, uma perua, saía. Um office boy. Não tinha nem office. Tinha office boy, mas. Que o malote é para. O malote ele era girar ele vários girava escritórios. vários e tal. escritórios ali da empresa. Tinha Uhum. vários escritórios, 6. Então ele saía 2 vezes no dia. Então ele saía de manhã e à tarde. Então você mandava isso, o cara recebia aqui. Beleza? Recebeu, olha aqui. Vou montar o relatório. Vou montar o relatório, 2 semanas para fazer isso. Botava de novo no malote, devolvia aqui. Eu recebi isso aqui, consolidava. Olhava e tá errado. Volta de novo. Bota o formulário, manda de O novo. pessoal não tem noção do que é isso. Eles não têm noção do que é isso. Hoje estão acostumados no e-mail. Mandei um e-mail e compartilhei contigo no Drive. Cara, não é, antigamente não era assim. E aí, de novo, olha o processo. Uhum. Olha hoje. Hoje você fala assim, cara, eu quero um relatório. O cara fala, o que você precisa? Aí você fala o que você precisa. Você fala, preciso disso até o final do dia. Qual é o trabalho que o cara vai ter de montar esse relatório? Não estou entrando na particularidade, tá? Mas assim, cara, é consolidar os dados. Uhum. Sim. É garimpar um pedacinho daqui, faz uma fórmula, pô, legal, tá aqui.
Então, quando você pensa nisso, a necessidade que a gente tem de velocidade, ela é quase de como se o corpo humano precisasse de água ou de ar. Se hoje você entrega em 2 dias, ano que vem vai ter alguém fazendo em 1 dia. Até aproveitando isso, trazer para um cenário mais simples, assim, mais palpável, fazendo uma viagem com a minha esposa, ela fez a seguinte pergunta para mim, né? Me responde, tu que é da área de tecnologia, como é que eu pego a minha foto que está aqui no meu celular, essa foto aparece lá no Japão, em questões de segundos? Aí o pessoal não tem noção disso, né? Mas ela passa por vários meios. Ela começa pelo meio da torre de comunicação, depois vai para um DSLAM, que é a parte da comunicação lá, entra num servidor, num data center, onde tem uma conectividade, entra numa fibra oceânica, vai para um centralizador que lá no final vai aparecer para o Japão. Então as pessoas não têm noção disso que nós estamos conversando. Porque tem um caminho físico, né, para a entrega dessa informação. Não Por é, mais que não é malote, não é Sim. mais malote, mas é um malote tecnológico. Olha, O dado ele vai ter que ser transitado nas fibras, nos satélites, né? isso que você falou agora, João, é muito engraçado, porque veja, outro dia a gente estava falando sobre CDN, Sim. né? Que é um conceito A bastante gente interessante. entrevistou o Guilherme da GoCash algumas semanas atrás aí. Já tem um programa dele no ar aí também para depois você dar uma Um acompanhada. abraço pro Guilherme. Guilherme. Bacana, vou acompanhar. Porque veja, né, na cabeça das pessoas é assim, ok, meu servidor está aqui, em São Paulo, estado. A consulta que eu faço aqui é ao mesmo tempo que o cara está lá no Acre faz. Porque na cabeça das pessoas existe uma ligação direta até o Acre. Portanto, se uma consulta que eu faço aqui de 5 segundos, aqui tem que ser os mesmos 5 segundos. Aí o cara olha, pô, mas a consulta aqui ele tá batendo 1 segundo, porque aqui tá batendo 5. E aí você começa a Tem uma entrar. distância física. Então, aí você começa a explicar para as pessoas, falando, cara, não é do jeito que você tá imaginando, né? Por exemplo, nós temos essa problemática na empresa, né? Porque como é que aquela pessoa que está no Nordeste consegue ter a mesma velocidade que aquele pessoal que está aqui em Minas? Teoricamente, as distâncias são diferentes. Sim. Só que em termos de conectividade, o que é feito, né? Você começa a trocar informação com várias operadoras. E dentro do mundo de telecomunicação, existem níveis, Tier 1, Tier 2, Tier 3 e assim por diante. Normalmente, nós aqui na Under, preferimos e adaptamos o nosso negócio para comprar conectividade, ou seja, link de internet das cadeias Tier 1 de telecomunicação. Qual que é a vantagem disso? A vantagem é que você tem uma boa troca de informação com todos eles. Mas pensando lá na ponta do usuário, que acessa o Google, que acessa a Amazon e tudo mais, o que nós também fazemos? Nós também trocamos informações, que é troca de tráfego, com essas empresas Big Techs. Porque isso facilita, porque nós temos a visão aqui na empresa que o mundo está conectado, ele está interligado. Então o usuário muitas vezes, e o usuário tem o direito de escolher onde o dado dele vai estar, se vai estar numa hyperscale ou se vai estar na Under. Sim. Que o objetivo é trabalhar em conjunto. Então por isso que a conectividade é tão importante para o negócio. Sim, né? Sim. É que a gente fala assim, tecnicamente, mas assim, para quem está acompanhando, é assim, cara, vamos pensar numa operação de e-commerce. Entra lá, escolhe o seu tênis. Se em 5 segundos, cara, a página não te responde, o que você faz? Vai para outro. Já vai para outro e-commerce, compra do concorrente. Veja, 5 segundos. O tempo de eu falar veja são 5 segundos. Então, talvez as pessoas não tenham muito essa noção, mas assim, cara, é exatamente isso. Passou 5, 6 segundos, a página não respondeu, a não ser que o cara esteja comprando aquilo por emoção, mas se ele for racional, ele troca e vai para outra página. Não, mas mesmo na emoção, o cara já se irrita ali, Já se já vê no irrita. outro e Então, tal. o outro que é mais rápido. Então, assim. E aí, às vezes, a página não tem nenhuma culpa disso, mas ela está fazendo uma validação de perfil, está fazendo qualquer coisa, uma validação se o cartão. Cara, Ou como a história do correio que sai do ar, né? exatamente. Então você tá lá na Black Friday vendendo pra caramba, de repente parou de vender, o que aconteceu? O sistema caiu? Não, o correio caiu. Pois A gente viu vários desses casos. Aí nessa hora que a gente tinha que usar uma estrutura, que é aquela cópia que a gente fazia do correio, na Black Friday a gente usava Senão, muito. não Quando ela funciona. estava bem feita, sem aquele
Probleminha, exagero né? lá, né? Tava bem feitinho ali, chegava na Black Friday, caiu o correio. A gente continuava vendendo. Né? Deixa eu só aproveitar que uma coisa que é infalível, Paulinho, aqui com a gente, é o horário. Não tem jeito. Exato. É comum para todo mundo. É como o horário passa, a gente chega no final e a gente precisa ir para os nossos finalmente, Sim. onde a gente vai dar os recados, vai dar espaço para você poder falar também com quem está nos ouvindo aí até agora, deixar seu recado final. Mas, você quer? Quero falar um negocinho. Qual que é o nome do nosso podcast? Underconnect. Sim. Então, vocês perceberam que aqui nesse bate-papo nosso, você falou de relacionamento, de sacrifício, Sim. de dedicação, de disciplina. O que mais? Esforço. Esforço. Então as coisas... 15 dias. 15 A gente dias. falou de 15 dias. Pra As acontecer coisas não acontecem do dia para noite. Ela tem um período. Sim. Mas depende principalmente de quem está por trás. Então, diante disso, aqui no nosso podcast de conexão, de relacionamento, eu quero entregar para você aqui uma lembrancinha nossa da Under. O pessoal vê aí. Uma coisa simples, mas Bom, eu já é disse que a de nossa vocês- identidade. Então, você já percebeu que tem aqui uma caneca. Então, saiba que essa caneca está aí com você. Não sei se você sabe dessa informação, mas eu sou colecionador de canecas. Nossa, Pô, mais um? Mais um. Eu sou colecionador de caneca também. Cara, eu tive muitas aí. Teve uma hora que eu tive que doar algumas porque tava Não, difícil. eu tenho uma parede lá. Eu ainda não tô doando, não. Eu Não, vou... Eu tô recebendo. Vou pedir para você explicar a questão da caneca, porque ela é diferente, né? Essa é uma caneca diferente. Ela é uma cerâmica. Para quem tá só nos assistindo, né, e não tem o contato aqui com a caneca, ela parece uma cerâmica de filtro de barro. Sim. Então, a forma, até como a temperatura fica do que você colocar tanto uma água gelada ou um chá, já que você não toma café, Não tomo. né? Mas uma bebida quente que você colocar aqui, ela vai manter a temperatura diferente. E ela tem esse visual todo moderno também, Não, gostei. diferente aí do que se vê normalmente no mercado. Poxa, Então, aproveite aí com o certeza. momento com a nossa caneca também. E, Paulinho, deixa os seus recados, suas redes, o que você quer deixar aqui pros Acho que um nossos conselho ouvintes pro aí? pessoal aí, acho que é Então- interessante um conselho pra galera que tá querendo empreender ou intraempreender, Ah, que tá com seus projetos. Tem uma coisa bem legal que eu, só acrescentando, que acabei esquecendo de falar. Ainda esse ano, né, dentro de quase tudo isso que eu consigo fazer, uhum. aceitei o desafio e fui eleito, né, para ser diretor de novos negócios na Câmara de Comércio do Texas. Pô, que legal. Eu vi isso no LinkedIn. Eu vi lá. E é um desafio, gosto de desafio, Uhum. né? Então, estou reaprendendo a me desafiar novamente, porque chegou uma hora em que as coisas estavam mais ou menos cômodas ali para mim, então estou reaprendendo. Então, o recado que eu deixo para todo mundo é assim, cara, se desafie. Não cobre do outro, Uhum. cobre de você, né? Porque é muito fácil hoje você falar assim, mas o outro não fez. Não, cobre de você, faça o seu melhor. E não é o seu melhor para impressionar o outro, faça para impressionar você mesmo. Está dentro do padrão de entrega que você quer? Se estiver dentro do padrão de entrega, você está fazendo bem a tua parte. Agora, também se o padrão for muito lá embaixo, vão te avaliar lá embaixo. Daí entra na parte de sonho grande, né? Aumente a tua Sonho régua. grande. É. Vamos subir a régua. Então, é isso. As pessoas que quiserem conhecer um pouco da minha história, tá lá no LinkedIn, a parte profissional. Cara, minha rede social, Instagram, eu só posto bobagem, velho. Não tem nada sério ali. Então, recomendo o LinkedIn. Qual que é o LinkedIn pro pessoal no te achar? LinkedIn é Paulo Rogério Rita, tá lá. A gente vai colocar o link aqui também na descrição do vídeo. Meu filho tem um filho de 30 anos. Meu filho, eu tenho 53, tá? Uhum. Meu filho fez Só abriu o jogo só no final, né? Antes temos que esconder o jogo, né? Não podemos falar, né? Senão vira piada. Meu filho fez um vídeo agora e bateu 8 milhões e 700. Então eu brinco com ele e falo assim, cara, você é um homem de 8 milhões e 700. Ele falou, sou e não sou. Não é dinheiro isso? Caramba. Qual rede que bateu 8 milhões e 700? Instagram? Instagram ou TikTok? Instagram. Muito Instagram bom, dele. hein? Muito bom. Uma marca difícil de alcançar. É difícil. Então eu brinco com ele, eu falo, cara, eu quero que ele seja um empresário de sucesso, ele tem uma agência, eu quero que você seja de sucesso para eu parar de trabalhar. Eu quero ser sustentado pelo meu filho. Ordem natural das coisas. Olha, é natural, tá na hora, né? Te sustentei por tanto Pô. tempo, né? Mas assim, eu acho que é isso. Eu acho que a principal função do ser humano
é a criatividade e a conexão. Quando ele perder isso, ele vai perder espaço para IA. Então, será que nós vamos perder espaço? Vai. O que você está fazendo no seu trabalho? Está copiando e colando? A IA faz mais rápido e faz melhor. Não erra. Trabalha 24/7, 7 dias na semana e 365 dias no ano. E não tem processo trabalhista. Melhor ainda, né? Paulo. É isso, obrigado, gente. Muito obrigado. Franklin, o que tu quer dizer pra galera aí como os recados finais? Para o pessoal que nos acompanhou até agora, por favor, não deixe de dar curtida se você estiver no YouTube. Deixa um comentário também para saber que você chegou aqui no final. A gente podia definir até uma palavra, né, para quem chegou no final. Deixa lá nos comentários para a gente saber realmente quem está assistindo. Então podia colocar a tríade ali no final, né? Entrar no comentário e colocar dedicação, Desempenho. Não, dedicação, ó. Disciplina, dedicação e entrega. Dedicação e entrega. É isso. Disciplina, dedicação e entrega. Coloca lá no comentário do YouTube. Entra no Spotify também. Dá 5 estrelinhas pra gente. A avaliação pra gente é muito importante. Qual que é o nosso objetivo aqui? Levar esse conteúdo para mais pessoas. Poder ajudar mais empresários, mais pessoas que querem se desenvolver e crescer. Então, não deixe de seguir, compartilhar, encaminha para o amigo, né? E é muito bom estar aqui, né? Fechado. Paulo, excelente. Muito obrigado mais uma vez. Franklin, muito obrigado. Valeu, pessoal, João. Aqui é o Underconnect, podcast de negócio. Muito obrigado e até mais. Valeu. Valeu.